Alô, tô eu aqui de novo. NFL Etc 253, terça-feira, 18 de novembro de 2025. Eu sou o Magal e sim, você não está ouvindo errado. Hoje temos mais um episódio completamente caótico, porque contra qualquer recomendação médica, jurídica, espiritual, eu vou comandar esse barco. Os carros são como as lanchas, as motos são como os jet skis e os pedestres são como os banhistas. Ticas está comigo e tal qual Rose no Titanic vai andar de primeira classe até o barco afundar, né, Ticas? Fala, Ticas, esse pérola negra aqui tá na mão de quem, afinal? Fico me sentindo a Rose. E você é o... Qual que era o nome do Leonardo DiCaprio? Jack London. Você é o Jack, você vai me segurando, enquanto isso a Jay vai tocando violino e a gente vê até onde iremos. Mais um episódio caótico, eu tô no meio da obra aqui, mais caótico do que eu tô é impossível, mas a Jay vai salvar esse episódio, eu tô botando fé nisso aí. Vamos tentar. Pois é, né, Ticas? Como vocês estão vendo aí, a gente tem gente nova na área, porque o Wally, infelizmente, naufragou nas águas profundas do capitalismo, né? Foi tragado pelo Kraken da mais-valia, e a gente está hoje aqui com a honra e o privilégio, eu que estou no comando do barco, vou anunciar a presença da nossa nova social media, Jay Carneiro. É ela que chegou aqui já mandando revisar as pataquadas que a gente faz, tem que tirar leite de pedra desse conteúdo. Jay, seja muito bem-vinda e desculpa por absolutamente tudo que você vai presenciar aqui hoje, tá? Imagina, muito obrigado, pessoal. Não teve espaço na porta pro Magal hoje, né? Não deu. Naufragou. Mas é uma honra estar aqui com vocês. Muito feliz com o convite e é isso. Vamos ver o que vai dar essa experiência caótica aí. Espero contribuir aí com o conteúdo de vocês. Vai dar bom demais, porque você já tem uma grande vantagem em relação ao Wallace, que você tem cabelo. Só isso aí já te coloca numa posição de vantagem. Então você aí, amigo Corsário, ajude esse podcast, amigo Corsário. Vai lá no apoia.se/NFL etc. Importante ressaltar, Magal, que a Jay é a única membra remunerada deste podcast. É verdade. A gente precisa do financiamento, apoia a gente. Verdade. Ajuda aí. Vocês acham que o NFL etc não tem folha de pagamento? A gente tem folha de pagamento, gente. A gente gera empregos para esse país, tá? Então, por favor, gente, dá essa mão aí, custa menos que um lanche, né? A gente ainda tá lá no pacote que chama Patrick Mahomes, que não faz mais jus ao plano, mas é o pacote Patrick Mahomes, que te dá acesso ao NFL etc diretoria, o grupo mais selecionado do esporte nacional. Te dá acesso a coberturas internacionais. A gente tem enviado no jogo em Madrid, a gente tem enviado em jogo nos Estados Unidos, a gente tem enviado no jogo em Vladivostok. Então, ajuda a gente. Mas você não quer se comprometer. Não quero me comprometer, eu sou vida louca, eu sou um espírito livre, eu sou carpe diem. Tudo bem. Faz um pixetera lá pra gente, nfletcpodcast@gmail.com. Se você fizer ao vivo, você pode inclusive falar alguma asneira aqui e a gente vai ler no ar, né? Ao invés de ficar lendo as asneiras que as pessoas já escrevem aqui de graça. E veja como a gente trata bem os nossos ouvintes. Então vamos, né? Vamos, porque hoje a gente tem headlines e treta juntinhos, num estilo VaptVupt. Tem o roletão da rodada, o palpite Cetra e tem o Scout Cetra pra gente conhecer melhor a nossa nova social media. Então vamos lá, vamos começar então o Scout Cetra. Jay, queria te fazer a primeira pergunta, que é obviamente como que você descobriu a NFL? Como é que esse esporte maravilhoso entrou na sua vida? As do Dallas Cowboys. Triste. É uma história aí. Na verdade é diferente, mas é bem comum. Como uma adolescente da minha época que acompanhava séries e personagens e atores, eu acompanhava um ator que se chama aí, tá vivo? Chase Crawford, que nada mais é do que o cunhado do nosso querido Tony Romo. Ele é casado com a irmã do Chase, que é o ator que interpretava o Nate Archibald de Gossip Girl, que era o meu crush da época, né? Eu acompanhava e eu vi ele nos rolezinhos ali, eu vi ele do lado do Tony Romo e aquela coisa, o que é isso? Eu sou uma grande entusiasta do esporte, então eu sou do tipo que tô assistindo curling de madrugada lá, né? Na Olimpíadas, aquela coisa que ninguém entende. E eu falei, que esporte é esse? Vou dar uma procurada, vou dar uma analisada, e daí eu fui me aprofundando, conheci o Dallas Cowboys, então muita gente pergunta, mas por que você torce pro Dallas? Então não tive escolha, eu conheci o futebol americano através do Dallas, então
não pude escolher um time mais amistoso, que o pessoal gosta, que tem mais produto para vender, né, que tem chance de vir jogar no Brasil, não deu para escolher. Tive que seguir por essas águas tortuosas aí de torcedora dos Cowboys. Você tá igual aquele moleque do vídeo do Jets. O moleque já resignado pela vida, né? Falei, eu nasci nisso aqui, eu não tive escolha, agora eu tenho que torcer pro Jets, mas é isso. Então você já nasceu resignada de saber que o Cowboys é um time peculiar, né? Hoje eu estou de jornalista imparcial, né? Um time peculiar, assim. Que ano mais ou menos, Jay, você começou a acompanhar por conta do Dallas? Isso foi 2010, 2009, coisa antigas. E foi aos pouquinhos, foi escalonando, porque comecei a acompanhar o time, ver a história do time, e ver ali o movimento ali do Tony Romo. Aí você vai pesquisar, e aí teve o fatídico Super Bowl, que daí eu comecei a acompanhar só o Super Bowl, né? Todo mundo começa só show da Lady Gaga, não sei o quê. E foi nesse Super Bowl 51, se eu não me engano, que teve o show da Lady Gaga, que teve o famoso Lady Gaga, você é ridículo. E aquela virada do Patriots em cima do Atlanta Falcons lá, eu falei, meu Deus, isso é surreal. E daí comecei a assistir mais de você. E é difícil porque o Dallas não tem muito torcedor. Eu fui agora no São Paulo Game lá, ver uma meia dúzia de gato pingado lá. Então eu assisti muito sozinha, né? Eu comecei a conhecer essa nação aí do futebol americano mais recente, né? Isso já veio mais de 2016 para cá, 2017. Maravilhoso. Quando a Jay falou que o Cowboys tem pouco torcedor, eu segurei um graças a Deus aqui pra ser imparcial, né? Pra gente ser imparcial. E, bom, eu imagino que possa ser o Tony Romo, mas de qualquer forma, você tem algum jogador assim que é o seu preferido de todos os tempos, assim? Por que não dizer o seu Eli Manning, assim? Então, o Tony Romo, ele tem um espaço, um carinho afetivo por essa questão de eu ter, basicamente, foi minha porta de entrada pro Dallas, né? Mas ali, quando você começa a estudar um pouquinho, entrar na história, assistir um documentário ali, você acaba caindo no Troy Aikman, no Emmitt Smith, no Deion Sanders, que é totalmente lunático, maluco. Então, né, o Irving, né? Então, assim, acho que é meio que isso, não tem como fugir muito disso, né? Você conhece a história do Cowboys, ali você tem esse trio ali, quarteto ali, que tem alguns ali também que até parecem um pouco menos na série que eu gosto, né? Gosto ali da linha, das trincheiras ali, alguns deles também. Eu confesso que depois que eu vi o documentário, eu fiquei fã do Herschel Walker, assim. E até com uma certa empatia, assim, né? Tipo, o cara foi trocado entregando recorde, né, cara? E ele odeia o 49ers, que aí pra mim também já é aqui, ó. Ele já conversa, né? Não, já bate no coração, porque realmente não tem como gostar do 49ers, né? Os Niners que me desculpem, mas é um dos times aí que E fora o 49ers, assim, tem algum jogador especificamente, assim, que você odeia? Cara, jogador em si, assim, eu não costumo ter raiva de jogador, não. Mas time, assim, Eagles, eu não costumo gostar do Eagles. Geralmente, eu não personalizo muito, assim, até porque você nunca sabe, né? Que nem o Micah Parsons da vida. Cara, você tá lá no Packers, você fala, odeio o Micah Parsons. Daqui a pouco o cara rodeia, e cai no teu time, você tem que acabar torcendo por ele. Então eu fico nessas, né? Mas Eagles, não curto. Commanders, não engolo também, os jogadorzinhos aí também não me bate. O Giants também, né? A gente tolera. Faz parte. Mas digamos assim que do ranking ali, da divisão do Dallas ali, é o menos, assim, eu gosto um pouco menos, desgosto um pouco menos. Menos mal. É de praxe, né? Bem, e só pra gente poder também ter um momento humano, assim, tem algum prato preferido, algum hobby? O meu hobby é jogar futebol americano, né? Eu sou da linha. E você omitir esse detalhe crucial, assim, até que horas, mais ou menos? Não sei, a gente vai deixando, né, para não entregar tudo de cara, assim, né? Mas eu jogo aqui no timezinho aqui, querido, o Curitiba Phoenix, então eu jogo ali na OLDL, ali comecei esse ano, então sou uma baby, aí o futebol americano no Brasil já tem aí alguns anos, né, então até vocês sabem, né, melhor que eu, aí jogam há bastante tempo. E eu entrei esse ano, então estou aprendendo os ossos do ofício, né, de apanhar mesmo, de dar o sangue pelo time mesmo, então
o meu hobby, tem sido o futebol americano. É um dos motivos que eu comecei a aprofundar mais e seguir canais, né? Porque como eu conheci vocês aqui e alguns outros canais, através ali de conhecimento do futebol americano do Brasil, que é o que está ganhando meu coração agora nesse momento. Maneiro, então agora a gente tem oficialmente um integrante, um insider do FABR agora, né? Pô, mas muito maneiro que você começou a jogar, assim. Essa época é muito boa. O primeiro ano ali jogando, aprendendo as coisas, pô, é bom pra caramba. Você perdeu o medo do teco, né? Perdeu o medo do teco. Isso aí, agora que eu tô começando a perder, assim, sabe? Mas é difícil. Ainda mais jogando ali onde a gente joga na trincheira. Pô, muito maneiro. Ticas, alguma outra pergunta? Era mais esse lance de como começar a jogar depois de uma certa fase da vida também. E eu não tenho essa experiência, né? Mal e mal eu jogo minha peladinha, em que eu compro uma chuteira de 2 em 2 anos, um colete que custa exatos R$11, se eu não usar o da quadra, porque quando eu pago o aluguel da quadra eu já tenho. E você ter essa disposição de ir para treino, se machucar, porque machuca, gente, é claro que machuca, no nível amador machuca. Gastar com equipamento, gastar com viagem, porque os times não costumam ter patrocínio, e você fazer disso o seu hobby. Então, como único integrante da nossa mesa, contando o Oli também, que nunca se aventurou pelos campos de pé de capacete, eu reconheço aqui porque não é fácil não, vocês todos estão de parabéns, viu? Realmente surgiu muito, eu tava procurando, meio que calhou ali, né, eu tava procurando alguma coisa para fazer e começou a vir seletiva do time, até vir seletiva, eu falei, gente, será? E no FA tem muito disso, né, você não importa o seu tamanho, eu tenho 1,58, gente, né? Praticar o esporte é difícil. Não, pode vir, vem. Eu falo que eu sou um quebra-mola ali na linha, né? Tipo, o povo tropeça em mim e cai. Mas, assim, foi muito bacana. É difícil, até essa questão do físico, né? Ele já não é... A gente não tá ficando mais novo. Então, até conheci um advogado esses dias que joga rugby, né? Ele, não, agora eu tive filho, parei e tal. Eu falei, eu vou até onde meu corpo aguentar dele. Então, eu também fiz isso, né? Meu corpo agora falou, e a gente vai pensando, né? Mas realmente é um esforço bem considerável aí para viajar e gastar com equipamento e todas as outras questões envolvidas. Não, é puxado mesmo, cara. Tá de parabéns aí. Que bom que o FABR continua, né? Então é isso aí, meus amigos. Então vamos agora pro nosso Headlines. Hoje, como eu falei, estilo Headlines com treta e estilo VaptVupt. Muito bem, e o Headlines ele vai com treta, por quê? Porque, sei lá, vai ser assim. Então vamos começar falando do Giants, né? Essa semana o Giants foi tão Giants que a gente não precisou nem do jogo para gerar drama, né? Jogador do elenco, incluído o nosso querido lesionado Cam Scatterbury, simplesmente invadiram o Monday Night Raw do WWE, lá no Madison Square Garden. Entraram no evento, teve uma encenação ali, teve uma treta genuína e real ali, né, entre o Scatterbury e alguns participantes do WWE, que terminou num empurra-empurra, né, uma porrada fake que estancou ali, né, e o Scatterbury, que já tinha sido visto lá no UFC 332 no mesmo final de semana, aparentemente ele decidiu que scooter, bota ortopédica, reabilitação, físio, isso aí é opcional. Ticas, olhando de fora, porque eu não sei nem mais o que pensar, qual que é a sua visão das peripécias do meu querido Scat? Magal, primeiro, WWE já pega a gente, né? Famoso telecat, aquela encenaçãozinha de beira de cerca ali, eu vou te bater, empurrão pra cá, empurrão pra lá, mas até aí tudo bem, é uma cultura, não pega pra gente, uma cultura deles, e tem muito fã, vai muito longe, então a galera gosta mesmo. Mas tem quanto tempo que o Scatterbury dobrou a perna ao meio daquele jeito que a gente viu, Magal? Não tem 6 semanas, 7 semanas, tem isso? Não, por aí? Deve ter umas 4, talvez. Cara, e aí, será que é uma coisa que foi uma lesão muito feia, mas que a recuperação é tranquila ao ponto de, poucas semanas depois, ele tá indo em UFC no fim de semana, indo pro WWE na outra e fazendo gracinha ali? Porque tudo bem, a gente sabe que é armado, eles se divertem, todo mundo se diverte sabendo que é armado, mas é numa dessa que você combina que pode acontecer uma coisa e dar errado. Então, cara, pra quê? Entendeu? Ele tá curtindo o hype, eu entendo que deve ter sido muito pesado pra ele. Ter a lesão nesse ano de estreia, que ele tava vindo com hype junto do Jackson Dart,
mas a gente começa a se perguntar se está sendo bem orientado, se está com o direcionamento legal, até para tratar essa lesão e poder começar do zero, o que parou com poucas semanas esse ano, já no ano que vem. Então, eu não ficaria feliz, não dá para passar um paninho do cara tá nessa fase. Agora, eu não sou médico, né? Eu tô falando só de orelhada aqui, do que a gente viu acontecer em campo e do que a gente espera que seja uma recuperação. A gente vê outros atletas que sofrem lesões parecidas se preservar, tratar de reabilitação, tratar de sono, que é uma coisa muito importante também quando você está nesse estágio aí da recuperação da lesão. Então eu não fiquei muito satisfeito, gosto do Scarable, gosto do Dart, gosto desse hype, desse clima que eles criaram, mas eu acho que tem que pisar um pouquinho no freio, se recuperar, voltar a jogar e depois ir curtir a Night de Nova York. Né? Com certeza, eu acho que isso aí, né, as pessoas questionam quando o time está com os titulares ali, tá ganhando de lavado, deixa o titular em campo, já reclama, e aí manda o cara lá para fazer, que nem o Magal estava falando aí, tão natural quanto a luz do dia, né, como comentam, mas se fala, né, você tá na chuva, você se molha, né, eu, particularmente, eu adoro o Skateboard, ele estava no meu fantasy, eu custei a dropar ele, mas tem que ter o parafusinho a menos para ser o running back, cornerback, essas coisas assim, para bater cabeça, mas aí tem que ter uma moderação também, né? Eu, como se fosse torcedor do Giants, não veria isso com bons olhos também, não. Tipo, isso aí pra mim também não ia pegar bem, não. Pois é, cara. No começo ali, eu confesso que eu até me diverti. Eu entrei na hype, porque como é que você não se diverte, né? Só de olhar a carinha do Scarable já dá vontade de sorrir. Mas depois eu falei, cara, é numa dessa que você agrava uma lesão. E não é nem assim que foi como o Ticas falou, né? Não é nem que foi uma lesão tranquila. Eu também não sou médico, né? Também tô falando de orelhada, mas por via das dúvidas, cara, vai que você dá um desequilíbrio, sabe? Eu não sei. Eu acho que é um tipo de risco que eu não fico confortável de ver o meu running back número 1 correndo, não. E considerando o histórico de running backs que a gente vem tendo lá no Giants, eu preciso ter um cara igual o Scarable, assim, entende? Então, não gostei muito não, né? Tomara que ele seja bem orientado, né? Como o Ticas comentou, porque de fato não precisa de nada, assim, sabe? Uma escorregadinha, qualquer coisa pode piorar a situação ali. A ver, né? A ver. Tomara que ele sossegue agora final do ano, né? Vai sossegar sim. Bom, falando agora de Dallas Cowboys, né? Não, parou. Você já deu alô pra galera do chat, mano? Eu não dei alô pra galera do chat. Você pede apoio, se você pede pixetra, o pessoal eu sou um animal. Dá like eu sou um animal. Não dá um alô. Eu sou um animal. Vamos lá. Então, quem já chegou aqui na live, primeirão, o senhor dos games, depois do Washington Ferreira, Eric Malhão, Ruschen Talmag, o nosso MGS, que eu não sei quem é o MGS. Quem é o MGS, Ticas? Wilklin Santana. É o Wilklin Santana. O rei das bets do NFL de diretoria. É porque ele tem uns 4 fakes diferentes, aí é difícil acompanhar. Nossa G, inclusive, já foi batizada no NFL de diretoria essa semana também. É verdade. Tem razão. Temos também De Souza Juliano Tagliardi, grande professor Juliano. Souza é o Gilson, companheiro de Dallas Cowboys da G. Gilson. Tá vendo? O Tica sabe todos os arrobas, eu não sei nenhum. O João Caruso. Não, tem mais gente, calma. O Gustavo Cacoy, o Del Papadex, esse eu também não conheço. O Amadeu Nascimento Júnior e o Rafa Viana. E é isso. Diegão Vidal. Diegão Vidal, pulei, Diegão Vidal. E o Cacoy é o nosso Gustavo Neto, também torcedor do Baltimore Ravens. Um beijão pra ele. Ticas, é por isso que você é o Jack Sparrow. Não, é porque eu tô colando no próprio chat do YouTube, aí fica mais fácil de saber quem é. Entendi. Não, então você é só Riverside, você fica no buraco mesmo. Então você é só um canalha. Então, muito bem. Vamos falar de Dallas Cowboys. Já que você falou de canalha aqui, por acaso, vamos falar de Dallas Cowboys. O Monday Night Football emocional, né? Até para quem não torce para o Dallas, os Cowboys foram lá para Las Vegas, venceram os Raiders por 33-16. Não se engane com esse 16, porque não teve bola para 16. No primeiro jogo, depois da morte trágica do Marshall Nyland, né? A gente comentou aqui no episódio passado, teve homenagem lá no vestiário, com os jogadores usando uma camisa em referência ao Nyland. Depois do jogo, a jersey dele foi levada a campo também. E o jogo em si foi um jogo ali típico Cowboys Prescott, né? Aquele começo ali meio, será que vai, será que não vai? O Dak praticamente entregou um fumble embrulhado com laço,
pro Raiders, só que os Raiders só converteram em field goal e não fizeram nada muito além disso. Aí Dallas acordou, ajustou, venceu com tanta autoridade que nem precisou ficar contando muito com o CeeDee Lamb, pra vocês terem uma ideia. Foi bola no Pickens o dia inteiro, corrida o dia inteiro. Por que você sabe disso, Magal? Porque eu me lasquei no Fantasy por causa disso, né? Mas me conta aí, Gei, como é que foi pra você tanto a questão emocional do jogo aí, quanto essa vitória, que apesar de ter sido contra o Raiders, mas uma vitória do time jogando de uma maneira consistente, né? Ali essa semana, né, para Dallas ali foi uma montanha-russa, né? Veio de 2 reforços na defesa que estava precisando para uma perda gigante, como foi a do Milan. E eu fui pro jogo com o meu plano pronto para passar. Falei aqui, o que sair daí é lucro, né? Vamos ver como que essas duas novas peças ali, o Logan Wilson, né, e o Williams, né, como compraram ali. Vamos ver como que eles vão se sair, como que eles vão se encaixar nessa defesa. E, assim, é o Raiders, né? Não dá pra gente, não é um termômetro, assim, pra gente dizer o que vai ser, se não vai, se vai, mas eu gostei do Pickens ali, a gente tava meio na vibe de, tipo, sabendo que talvez pelas movimentações do Jerry Jones, talvez ele não tenha a intenção de, nunca se sabe, né? Ele abriu mão do Parsons, mas, assim, talvez ele segurar o Pickens ali, mas agora, depois desse jogo, acho que, não, cara, ele tá entrosado com o CeeDee Lamb, que também é uma posição que tem muita disputa de egos, eles estão entrosados, eles estão, acho que muito mérito do Schottenheimer, que tem feito um trabalho de vestiário muito bacana, que eu acho que, cara, você não via o Mike McCarthy fazendo isso, parece que ele tava com cara de o tempo todo, assim, com a cara fechada, um clima meio, sei lá, uma disputa, não sabia, meio voltando lá para trás com aquela do Jimmy lá, né, meio que uma briga de egos ali. E eu acho que o Brian Schottenheimer tem feito, né? Fizeram uma homenagem muito bonita pro Milan no vestiário, jogaram por ele. E eu acho que, assim, no frigir dos ovos ali, acho que foi bacana, deu pro time respirar, eles tiraram um fôlego, né, de tudo que aconteceu, né? Jogaram pelo Milan, e acho que foi, assim, um saldo positivo, né? Apesar da tragédia, que não tem como tirar nada bom disso, mas eles souberam, acho que, lidar ali com a situação e foram firmes, assim. Eu gostei bastante do jogo em si. Não tem como a gente ver lado positivo na tragédia, mas é óbvio e deu para ver claramente o senso de união que gerou no time, e a gente imagina também quem convivia com o cara e esse sentimento de culpa, de, pô, será que eu podia ter percebido alguma coisa? Será que eu podia ter feito algo para evitar a tragédia? E, querendo ou não, para mim ficou muito claro que na energia da homenagem o time estava mais unido. E tanto o Quinn Williams quanto o Logan Wilson na estreia tiveram jogadas importantes. E deu para ver, é claro, a gente presta mais atenção quando os caras acabaram de ser trocados e aí a gente vê o linebacker e o DT trabalharem. Mas eu acho que eles tiveram jogadas fundamentais. Eu não assisti o jogo com 100% da atenção, mas pelos lances que eu vi, eu achei que eles já deram uma boa contribuída para o resultado ali. É claro que o Raiders não é parâmetro, mas eu não vou deixar de trazer o bode na sala de que Lamb e Pickens estão tão unidos que estavam unidos na balada em Las Vegas na véspera do jogo, no cassino, tanto que fugiram da concentração, não sei se foi autorizado ou não, mas vamos fingir que fugiu da concentração porque é mais legal a história. E os dois foram simplesmente suspensos da primeira campanha. O Schottenheimer também é um brincalhão, né? Vamos suspender os caras da primeira campanha só, tá? Eles ficam no banco, na sideline. É contra o Raiders, aí beleza. Contra o Eagles, nem a primeira campanha. Mas como é contra o Raiders, vou suspender os dois porque eles foram pra balada. Então a primeira campanha eles ficam na sideline, aí na segunda eles já voltam pro campo. Ah, pelo amor de Deus, né? Então a união tá forte até na baladinha, tá? É praticamente um Romário e Edmundo, então, né? Daqui a pouco vem o funk deles aí. Meu Deus do céu. Vamos falar de um outro rapaz aqui que merece destaque também. O nosso querido Shador Sanders, né? O calouro finalmente ganhou snaps relevantes pelos Browns depois da concussão lá do Dillon Gabriel, mas enquanto ele tentava completar um passe decente, um touchdown, simplesmente assaltantes invadiram a casa dele e levaram cerca de $200 mil em bens. A polícia lá de Medina diz que 3 suspeitos mascarados, olha que maravilhoso, entraram e circularam pela casa carregando os pertences do QB. E aí agora o Shador Sanders entra para essa lista surreal aí de invasões recentes, né?
com Travis Kelce, Patrick Mahomes, Joe Burrow, só gente do alto calibre aí. Nada como a NFL, né, Ticas? Você perde meio apartamento de multa e ganha emprego, garante um emprego no mesmo domingo. É muito doido, né? Cara, e aí o turbilhão também, né? Por mais que a gente fale do Shador, que é muita marra, e aí tem a oportunidade de entrar mesmo e jogar. É claro que ele entrou numa situação complicada, né? Porque pegar a defesa do Ravens já não é muito fácil. E o Browns estava até rendendo com o Dillon Gabriel, né? Nivelou o jogo por baixo, a defesa segurou o ataque por muito tempo, e aí vai o Dillon Gabriel pra tenda, vem o Shador pra campo, e enquanto isso estão assaltando a casa do cara. Por mais que eu ache ele muita marra e pouca bola, eu chego até a solidarizar, a criar uma empatiazinha por conta do cara tá vivendo esse turbilhão de emoções aí durante uma tarde de domingo. Ao mesmo tempo, quando eu vejo a cena dele na sideline, depois que o Ravens consegue virar, ele não produz nada, e ele dá aqueles suspiros meio que pra câmera, o tempo inteiro parece que ele tá sempre atuando, sabe? Aí minha empatia passa rapidinho, viu? O Sanders, o jogador polêmico, ele precisa de umas 3 temporadas para dizer que o cara vai... Porque em qualquer momento ele pode... Então, quanto a isso... E assim, né, se for ver essa lista aí do pessoal que teve a casa invadida, o bandido deixou alguma coisa lá também, porque Travis Kelce, Patrick Mahomes, Joe Burrow, tá todo mundo nem mal aí na fita, né? O Joe contundido, o Mahomes não tá entregando alguma coisa, vamos torcer aí pro Sanders escapar ileso aí dessa linha aí de que tá seguindo, porque, né, se seguir essa sequência aí, pode ser que... Mas vamos torcer, eu gosto muito de ver jovens promessas assim, eu espero que dê certo, né? Que ele deixe um pouquinho as polêmicas de lado, que o Tico falou, essa teatro, essa atuação, uma coisa que eu via muito no Parsons, eu não gostava muito dele por causa disso, tipo, é um desnecessário, né? Vai lá, joga e pronto. Né? Mas espero que ele consiga aí fazer o... E aí, só pra esclarecer, Gê, diferente do Parsons, porque o Parsons joga e twitta, e podcasta, e joga. O problema do Shador é só amarra e em campo ainda não tem nada, né? O Passos eu ainda passo o pano porque ele fala e ele joga. O problema é quando o cara não joga, só fala. Ele se dá o crédito, né? Ele se dá o crédito dele, vai lá e ele sabe. Cara, eu vou ser bem sincero, assim, eu vim totalmente armado pra descer a lenha no Shador Sanders. Mas pensando aqui, cara, eu na idade dele, sem a grana e sem a fama, eu já fiz muita merda. Imagina se eu tivesse grana e fama. A gente tem que lembrar que é um garoto ainda, né, cara? Então, assim, não, mas eu tenho 24 anos, cara, você é um garoto, confia. Confia. Você vai concordar comigo em breve. Então, cara, eu acho que a vida vai baixar essa bola dele, de um jeito ou de outro, porque você pode até cantar marra do college pra NFL, mas daqui, como a Jay falou muito bem, daqui a 2, 3 temporadas, se você não entregar nada, você vai cantar marra de quê? Né? Você vai ficar cada vez mais ridículo se você continuar cantando marra. Então, espero que a vida ensine aí o pequeno Shador, né? Até porque se for esperar bom senso do pai dele, vai ser difícil. E na editoria praticamente semanal, né, de decisões que dificultam a vida do próprio time, o Ja'Marr Chase foi suspenso por um jogo depois de um lance completamente gratuito contra o Jalen Ramsey no Bengals vs Steelers, né? O Chase bateu boca com o Ramsey e segundos depois mandou aquela clássica cuspida. O Ramsey, imagine só vocês, reagiu com um soco e aí a porrada estancou, a porrada real nesse caso. O nosso Pinóquio, o Ja'Marr Chase, caiu no script do eu não fiz nada. Ele disse, abre aspas, eu nunca abri a boca para aquele cara, eu não cuspi em ninguém, fecha aspas. E foi, pasme, desmentido pelos 85 ângulos diferentes de câmeras que estavam filmando o lance. Resultado, o Bengals está sem o melhor recebedor para o jogo contra os Patriots. O Chase pagou uma multa perdeu, né, por não jogar $500 mil. E aí, Jay, você acha que saiu barato essa cuspidinha aí? Eu fico pasma do cara falar que... Porque, assim, não é que eles têm câmeras, eles têm um tiratema, dá para fazer inteligência artificial, ver a quantos quilômetros por hora foi o custo dele, né, fazer vai igual... E o cara ainda negar, eu acho que... Só que, assim, que nem a gente já vi esses comentários aqui, os caras não ligam essas multas da NFL para eles, assim, ele cuspiria de novo, né? Então, eu acho que sai barato, né? É barato, acho que pelo momento ali
não se mostra nem arrependido, né? Não é aquela coisa, poxa, fui moleque, vacilei, foi mal, né? Não vai repetir. Ele continua dizendo que não fez e ainda, então, para mim, isso é baratíssimo. Baratíssimo, eu acho que se cruzarem de novo, ele faz de novo. O pior é não só o ato de cuspir, porque é uma coisa que, quando a gente começou, mais ou menos na mesma época, a acompanhar a NFL, a gente não lembra de ver semana a semana agora, 2 sim, 3 não, tem alguém cuspindo em alguém. Os caras se batiam, os caras se xingavam com o capacete colado, segurar na grade, ter que ser separado porque um arrancou o capacete do outro e não largou, isso a gente via com frequência. Agora, a cusparada, que é o símbolo máximo de desrespeito ali, parece que ficou comum. Já é o segundo caso, assim, ou o terceiro dessa temporada. Lembraram aqui do Jalen Carter. Quem até que foi? Tem que recuperar no chat aqui quem falou do Jalen Carter. Foi o Amadeu. Lembraram do caso do Deck dando aquela cuspida, foi mais de chavadinha até do que a do Chase. E o Jalen Carter reagiu, depois foi suspenso. Então, não foi suspenso, ele foi ejetado e o jogo contou como suspensão. Eu acho que foi esse jogo que abriu o precedente para o Chase ser suspenso. Agora, você ir para a entrevista também e admitir é a segunda molecagem. Então não sei o que está acontecendo com esses caras não, viu? Eu gostava do Chase, comentei lá no diretoria, achei que apesar da marra, ele tinha bola, sempre teve marra e teve bola. Parecia um cara maneiro, mas eu acho que a partir do momento que ele dá a cusparada e depois não admite e vem mentir assim publicamente, eu acho que ele cai muito no meu conceito. E o Jalen Ramsey, que nunca foi muita flor que se cheire, eu acho que tinha que ter um atenuante. Ele não foi suspenso, né? Ele foi multado só. Mas ele tinha. Ou foi suspenso, Palteiro? Não lembro mais agora. Eu acho que o dele foi só multa. Foi só multa. Foi só multa. Foi só multa. Tinha que ter um atenuante nesse valor, porque tá comprovado que não dá para você também esperar uma reação muito serena de um cara que acabou de levar uma cusparada daquela do Chase ali dentro de campo. Não, até porque, vamos ser muito sinceros, né? Qual que seria a alternativa? Ele apontar pro árbitro com a camiseta, com um cuspe aqui e ficar apontando, dizendo que o cara cuspiu nele? Isso ia contar pra alguma coisa? Alguém ia parar o jogo ali na hora? Então, assim, um ponto importante. Não estou excluindo a possibilidade de que o Jalen Ramsey tenha falado na cabeça do Chase desde o primeiro minuto de jogo. Aliás, não espero nada diferente disso. E que ele possa ter passado do limite, também não boto minha mão no fogo. Mas o cara tem que jogar o jogo, né? Então, assim, se o cara consegue falar com você no seu ouvido, ninguém vai ver e não vai dar nada, você precisa aprender a lidar com isso. Você não pode perder a cabeça de ir lá e cuspir no cara, porque cuspir todo mundo vai ver. E aí você vai pagar multa, e no final das contas você está prejudicando o seu time. E aí, como muito bem apontou aqui o Anderson Brown, sempre daquela forma diplomática e serena que ele aponta, logo na véspera de jogar com os Patriots, o Bengals vai sem o principal recebedor, como se o time já não tivesse problemas suficientes. Aí o cara atrapalha o rolê, sendo que na semana passada a gente estava falando que essa divisão ainda poderia dar uma bagunçada, ainda poderia, dependendo de como os Bengals fossem. Agora o Ja'Marr Chase começa a botar uma água nesse chope aí, né? Uma pena. E agora, nosso último ponto aqui do Headlines com Treta, a editoria da terceira idade. E quem está nessa editoria? Ele próprio, Aaron Rodgers. Como é costume nessa idade, inclusive tomem cuidado, o Rodgers caiu de mau jeito durante o jogo e acabou tendo que sair de campo, nem terminou de jogar. Aí pronto, né? Todo mundo já falava de fratura, de cirurgia, temporada por um fio, e aí volta as narrativas lá do tendão de Aquiles dele no terceiro snap do jogo dos Jets, na estreia dele, mas não, né? Deus está em todas as coisas, ou não. Rodgers não precisa de cirurgia, está oficialmente no status favorito dos médicos da NFL, que é dúvida. Então, como que fica esse pardieiro chamado Pittsburgh Steelers, Chicas, com Rodgers desse jeito, não tá saudável, não tá? As últimas derrotas dos Steelers tiveram alguma parcela considerável do desempenho do Aaron Rodgers. E depois que ele machucou e saiu do jogo, o Mason Rudolph veio a campo e conduziu 2 campanhas de touchdown seguidas. Eu não sei se hoje o Rodgers fora machucado é um desfalque tão relevante assim pelo que ele está jogando, não.
Sem falar no climinha que a gente já comentou várias vezes aqui, né? Lança a bola muito alta ou muito baixa, sem condição do cara receber, e sai com a mãozinha na cintura bufando, como quem diz, você correu a rota errada, ou você errou 50 centímetros que provocaram o meu erro. Então, o Mason Rudolph é um cara muito querido lá, a gente sabe disso. Tanto que ele foi 1 ano pro Titans e voltou recontratado. Se o Rodgers desse errado o esquema que fizeram para levar o Rodgers para lá, ele seria realmente o titular essa temporada. Tem o vestiário, tem a confiança do Tomlin também. Eu não sei se o Rodgers fora seria um desfalque não, mas a gente não vai ter esse esclarecimento, porque tudo indica que ele já vem para campo de novo no domingo. Eu gosto do Rodgers e gosto dos Steelers, apesar de ter uma rivalidadezinha ali com o Dallas, mas eu não presenciei, então não considero. Mas assim, eu acho que já ele tá parecendo o velhinho lá do Coragem com Covarde, que reclama de tudo, o cara derruba ele reclama, o cara não pega a bola, ele reclama. Então, acho que não só no campo, acho que isso gera ali um estressezinho desnecessário, né, no Steelers ali. Eu acho que concordo com o Chico, que acho que se ele ficasse aí umas 2 semaninhas fora, para dar um espaço ali para trocar ali os ares, né, e deixar o Rudolph fazer o trabalho dele, ter mais alguns drives ali para mostrar que realmente talvez, né, o Rodgers já deu, né, o prime dele. Eu sou fãzaça, mas acho que realmente já uma semaninha para ele refrescar a cabeça, acho que seria de bom tom ali pro Steelers. Pois é, eu também acho que o Rodgers, para mim, não é nem tanta questão de campo, é a questão do climinha mesmo. Ele deixa um climinha meio chato quando ele tá em campo. E acho que a galera se dá melhor com o Rudolph. Eu acho, inclusive, que até pelo fato do Rudolph ser um cara mais humilde, e é um cara meio que ele tá batalhando, eu acho que a galera se identifica mais com essa narrativa do que a narrativa que o Rodgers traz de eu sou o bambambam aqui, vocês têm que correr a rota certinho, perfeito, porque senão eu não consigo. Sabe, eu acho que quando você olha as duas narrativas assim, no fundo, acho que a galera do time prefere muito mais estar ao redor do Rudolph do que do Rodgers ali. Se o Rodgers estivesse fazendo assim, carregando esse time nas costas, o time estivesse voando graças a ele, talvez seria outra história. Mas não é o caso também. No final das contas, e aí mais uma vez, né, daqui a pouco eu vou virar fã do Flacco. Comparando ele com o Flacco, eu prefiro muito mais ter um Flacco no time do que ter o Rodgers. Mas de longe, assim, de longe, anos-luz de distância. Muito mais. Porque ele tem todos os riscos do Rodgers, né, de lesão e tal, sem a parte ruim do Rodgers. Porque ele não atrapalha o vestiário, né? Vamos ver como é que fica essa editoria terceira idade, né? Antes da gente passar pro roletão, tá vendo, Ticas? Aprendi. Vamos ver a galera do chat aqui. Tinha entrado o Matheus Garbosa, né? Depois entrou o Lelinho. Lelinho, que finalmente está voltando de um tour. Deve ter ido no quê? Uns 8, 10 jogos? Eu acho que por aí. Arrumou confusão, quase apanhou lá no sofá contra o Rams no domingo, mas está voltando, diz ele que está voltando com o visto intacto. Vamos ver se ele vai conseguir voltar aos Estados Unidos na Copa ano que vem. Aí a gente vai ter essa certeza, né? Eu não garantiria, não. Tá? Eu não sei. O Lelinho é o nosso rei do camarote, né? Ele tá em todas, ele sai nas redes sociais, ele arruma confusão, ele foi zoado na porta do estádio depois do jogo pelos torcedores do Rams. Maravilhoso. Você só vê se você tiver no NFL Etc. Diretoria. Por isso, apoia.se/NFL Etc. Diretoria, um mísero lancho. Um lancho por mês. E você vai ter acesso. O que você faz com R$15 por mês em Curitiba, Jay? Fala pra mim. Nem um podrão na esquina mais. Assim. Nem o podrão. O lanchinho que você vai ali já não paga mais. Pois é. E aí você perde as tretas de Lelinho em pleno estádio, em pleno SoFi Stadium. Tá? Então, nosso grande Lelinho tá aí também. Depois, como eu já citei, né? Chegou só o nosso... mais um detalhe, Marcão. O tour do Lelinho rendeu uma participação constante nas vinhetas da ESPN, do jogo do Monday Night, que ele foi Eagles e Packers. Aí agora ele aparece ao lado do Conca comendo a bolinha de queijo do Wisconsin, como se fosse a terceira maravilha do mundo. E tá lá agora, a gente tem a alegria de ver Lelinho todo encapotado na friaca do Lambeau Field,
com o Conca em cada vinhetinha da ESPN. Só alegria, NFL, etc. diretoria, viu? É isso aí, você não tem outro lugar, gente. Sinto informar, tá? Mas é isso, não tem outro lugar. Infelizmente também, você não vai ter outro lugar, o Anderson Brown, né? Nosso grande ouvinte aí, secular, tá aí no grupo, né? Sempre com suas análises serenas, o seu tom calmo, né? Nosso querido Eduardo Tolentino também chegou, né? Mais uma viúva de Patrick Mahomes aí, já falamos sobre isso. E o Shark, nosso tubarão também. Muito bem, Ticas. Então agora, Ticas e Jay, vamos para o nosso querido, maravilhoso, delicioso roletão da rodada. Entrou rasgando esse roletão da rodada aí. Eu acho que a gente pode pedir pro nosso Lorde Vinheteiro, sabe, Magal, aquele Lorde Vinheteiro? Sei, conheço. A gente pode pegar um outro áudio, né, uma outra vinhetinha, quem sabe, pro roletão, uma roletinha mais suave, mais humilde, uma roleta mais de boa. Eu acho que pode. Tudo bem, vamos providenciar. Vou mandar lá pro setor de marketing da NFL Etc. Incorporated. Corps. NFL Etc. Corps. Muito bem, então no roletão da rodada, vamos começar aqui pela quinta-feira, né? O nosso querido New York Jets e New England Patriots. Um jogo aí 14-27 para o New England Patriots. O Jets sonhando, né? Sonhando com o quê? Com a retomada? Não, sonhando com o draft, né? Uma vibe Belichick ainda pairando pelo ar ali dos Patriots, né? Um tom de retomada, uma coisa assim. E mais uma vez a gente é obrigado a assistir uma vitória dos Patriots em horário nobre. Sinceramente, Ticas, o que você achou desse joguinho aí? 14 pontos do Jets. Preocupante ou não? Começou esquisito, né? O Jets mantendo ali próximo, parecia que ia dar aquela forçadinha de barra, que ia fazer o Patriots ter que trabalhar, mas aí depois não. Parece que o Patriots, ao natural, foi só conduzindo a partida para o seu gosto, o gosto de Mike Vrabel, e final sem surpresa. Também não tive 100% da atenção, mas acompanhando de longe, a sensação que eu fiquei foi essa, que o Jets estava conseguindo nivelar por baixo até o momento que parou de conseguir e o Patriots ganhou ao natural. Tanto que eu não lembro de uma reviravolta marcante que resultou nisso. Uma ótima partida do Drake May de novo, uma melhor ainda do Trey Hendrickson, do running back Trayvon Henderson, isso. É porque, né, na fonética fica próximo, né? Trayvon Henderson e parece que acharam o running back. Não serve muito para proteger pro passe, mas para correr o menino tá correndo. O Drake May é o novo namoradinho da América ali, né? Acho que estão aproveitando o hype e é isso, tem que aproveitar. Não dá. Se você tá no hype desse, você não pode perder pro Jets, né? Então, acho que fizeram o trabalho dele, dever de casa, é isso. Não teve muita surpresa, não. Antes de eu deixar o roletão rodar para vocês, só um comentário muito rápido sobre o Drake May. Apareceu na internet esses dias os comentários que a galera do Patriots faz na rede social da namorada ou noiva ou esposa, sei lá, do Drake May. Porque ela posta os vídeos assim, ela tá fazendo a janta pra ele. Aí os comentários vêm tipo assim, cuide bem do nosso garoto. Ele está se alimentando direitinho, faz carinho no pé dele quando ele for dormir. Tudo que ela posta tem esses comentários dos fãs do Patriots. Não faziam isso no Instagram da Gisele Bündchen. Exatamente. Fiquem de olho. Eu acho que, pelas minhas contas, agora foi a semana 11, então foi a 9ª vitória seguida do Patriots. Eu acho que sim, eu acho que é uma sequência dessa, e você olha agora a tabela e continua cheia de mamatinha. Por exemplo, o próximo é Bengals sem o Chase. Então, estamos vendo uma sequência de vitórias de Mike Vrabel que provavelmente vai superar as últimas de Belichick por lá. Já puxa o roletão aí, Ticas. Vamos falar de quem não está? Vamos falar do último jogo internacional, o último domingo que ficamos, eu não fiquei, né, porque eu tava de mudança, mas que eu ficaria se eu não estivesse mudando, com a bunda quadrada, acompanhando a NFL desde 11h30 da manhã até 1h30 da manhã. A despedida foi lá em Madrid, com a presença do nosso Diegão Vidal. Estava em loco, mandando também, só para quem é da NFL de César Diretoria, acompanhar ao vivaço, clima no estádio e uma vitória culposa, mais uma, do Dolphins para cima do Commanders, uma pelada daquelas digna de ser uma pelada no domingo de manhã. Eu acho que a torcida espanhola não merecia um jogo deste nível, mas vamos dizer que não teve emoção? Teve, porque teve prorrogação
e teve chute para decidir no final do placar. Então, 16-13 para o Dolphins, futebol americano daqueles que a gente só sente saudade quando tá lá em maio ou junho, porque fora isso, não dá não. Para nenhum dos dois, tá? O Mike McDaniels ali, ele deu uma emoçãozinha à toa, né? Não precisava aquela quarta descida lá, era chutar e segurar a bola e correr com a bola e pronto, mas sei lá, cara, acho que quis valer o ingresso da galera da Espanha lá, tem que ir ao mesmo tempo, aproveitem até o último segundo, eu não vejo outro motivo. Deu uma de Dan Campbell ali, foi uma quarta descida que totalmente inútil pro Miami. Não sei se tava querendo perder o jogo, talvez, né? Pensando em draft, sei lá, eu duvido, né? Mas não entendi. Pois é, um rumor rápido aqui, né? Só uma fofoquinha básica, tá? Um per sources de que esse foi um dos jogos internacionais que teve menos presença dos locais. Então, alguns analistas, alguns influencers estavam falando que não sabem se continua tendo um jogo em Madrid ou se eles vão explorar outros mercados, porque em jogos no México, os jogos da Alemanha, tem uma presença muito forte da torcida, e esse é meio que um termômetro da NFL, né? Aqui no Brasil, né? Aqui então nem se fala. E tem uma presença forte desse critério na tomada de decisão aí da NFL, né? O quanto que nacionalmente se consegue movimentar de fãs e, obviamente, qual é o ticket médio desse fã também, né? O nosso próprio Diego Vidal é o exemplo, né? Porque ele reside em Portugal, mas ele deslocou para Madrid para poder acompanhar o jogo. Já conta aí na estatística dos estrangeiros que estavam presentes e em detrimento da torcida espanhola, de fato. Exatamente. Então, vamos ver, né? Jay, roda o roletão aí, escolhe um jogo. Mutada, Jay. Opa, voltei. Vou falar aqui do Los Angeles Chargers e Jacksonville Jaguars, que o Chargers tá me decepcionando, cara. Eu fui no jogo deles aqui em São Paulo, eu fiquei empolgadinho ali com o Herbert, mas assim, não sei, desaceleraram. Eu não sei, acho que eu foco bastante na OL, acho que a OL deles não tá sabendo segurar ali o pocket, não sei exatamente o que acontece, mas o Herbert totalmente anulado, né? Um NPC, né, que fala, né, não rendeu o que tinha para render, eu acho. Assim, eu me decepcionei um pouquinho ali com o Chargers nessa partida especial, né? Acho que o Jaguars não era para ser um grande desafio para eles agora. A gente não pode ignorar o fato de terem perdido os 2 tackles por lesão. Mas, se o time vai no Sunday Night Football anterior e bate o Steelers, a gente não espera que ele vai chegar na semana seguinte e perder de 35-6 para o Jacksonville Jaguars. E não é só perder de 35-6 para o Jaguars. É perder de 35-6 para o Jaguars com os seguintes stats do Trevor Lawrence. 14 de 22 passos completos, 153 jardas totais, 1 touchdown e 1 interceptação. Então, se o seu quarterback adversário entregou isso, tudo bem, jogo corrido entrou, Etienne jogou bola, mas um time bem treinado, com de Harvard técnico, mesmo sem os tackles, eu esperava que não ia tomar essa lapada que tomou pro Jacksonville Jaguars num dia de Trevor Lawrence desse jeito. Então, decepcionei também. O Chargers agora, mais atrás ainda do Broncos na divisão, complicou. Eu nem vou comentar esse jogo porque o Herbert era meu QB no Fantasy. Então vocês já imaginam qual que é a minha sensação. Está sendo oficialmente dropado hoje, então é isso. Nem vou comentar o resto. Deixa eu rodar o roletão aqui, para eu não passar mal de raiva. Vou falar de Tampa Bay Buccaneers e Buffalo Bills. 32-44, Buffalo Bills naquele estilo Buffalo Bill. Tiroteio ofensivo, defesa só assistindo. Josh Allen aparentemente tem joelho que ainda produz hemácias. E Bills Mafia também, né? Tava meio apagada, meio triste, meio cabisbaixa. Agora apareceu também. Gostei do jogo do Allen. O Baker Mayfield não vendeu barato essa derrota. O Bucs jogou bem, o Baker Mayfield estava lutando. Cometeu alguns daqueles errinhos típicos de Baker Mayfield, né? Que a gente infelizmente tem visto mais nas últimas semanas. Ainda assim, achei um jogaço. O Baker, para quem estava aí disputando o MVP, ele deu uma vacilada, acho que foi uma escorregada ali. E o Josh Allen salvou o meu fantasy, me lembrou muito a semana 1 também, que ele estava meio apagadinho, do nada, não sei o que acontece, que ele dá
o negócio ali que ele começa a lançar umas bolas em profundidade, começa a fazer umas jogadas ali, umas plays bonitos de ver, né? A estilo Josh Allen mesmo. E realmente as defesas assistindo o jogo e o ataque parecia um bang-bang ali, era end zone, touchdown e ponto. E, assim, é um jogo que a gente gosta de ver, né? Pra quem não torce pra nenhum dos times, fica maravilhoso de assistir, mas realmente ali foi a defesa, eu não vi, parece que estavam só passeando mesmo. Josh Allen terminou com 3 TDs corridos, 3 passados. Keon Coleman, que era para ser um cara aí de segurança, não é. E, se eu não me engano, também foi suspenso por uma campanha, igual a gente brincou do Sid Lamb e do Pickens, porque tá chegando atrasado e dormindo em reunião do time. Então, a gente se pergunta, na verdade, o seguinte, que tem talento, que ele é top, que é MVP, provavelmente tá indo pro B. Tudo isso a gente sabe do Josh Allen. Mas até quando esse hero ball dele é sustentável? Até quando ele vai conseguir enfrentar times em momentos decisivos, times melhores ou do mesmo nível, e precisar fazer 3 TDs correndo, 3 passando para conseguir segurar a vitória pro Bills? É um time desequilibrado, né? Preocupa aí pro decorrer. E o Baker, o Tampa, na verdade, começa a dar esse cheirinho de decepção também. Eu sei que sentiu muito a falta do Mike Evans, mas produziu 32 e não conseguiu segurar o Bills, que basicamente só tinha o Josh Allen e o James Cook ali pra cima deles. Então o Bucs, se não abrir o olho, é claro que a divisão tá até controlada ainda, apesar do Panthers tá querendo disputar. Mas o Bucs não promete mais como prometia até um mês atrás, não. Muito bem. Então agora vamos rodar a roleta. Quem que agora tem que ser? É você, né, Ticas? Então escolhe seu jogo aí. Sou Joe. Eu vou seguir a ordem do pauteiro aqui, porque eu tô gostando, tá uma ordem aqui divertida, tá uma ordem interessante. De vez em quando ele acerta. Porque o que salvou desse Bears e Vikings foi quem? Foi o nosso Cairão, que ganhou Game Ball, fez dancinha com recebendo a bola do técnico Ben Johnson no vestiário, deu entrevista pós-jogo do ladinho do Caleb Williams representando também, elogiando o Cairo. Depois de alguns jogos que ele perdeu alguns field goals de distância não muito longa, e aí a gente começou até a se perguntar, porque eles levaram o Jake Murray pra lá, quando ele estava machucado, e a gente começou a se perguntar se o emprego dele estava em risco. Teve esse jogo, e além de garantir a vitória com o field goal no estouro lá para bater por 19-17, o Jake Murray foi dispensado e foi pro Commanders. Então, foi uma vitória dupla pro Cairão. Na verdade, eu nem sei se foi na sequência, tá? Mas finge que foi, porque fica mais legal pro nosso pachequismo defendendo o nosso Cairão. Então, o jogo não foi grandes coisas, como disse muito bem o pauteiro aqui, jogo feio, vitória bonita. E o Vikings com aquela cara de ano de desenvolvimento, porque se for com o J.J. McCarthy até o final, não tem o que fazer. É rodar o moleque para saber se tem um franchise ali ou não, para tentar saber, né? O saber cravando é difícil, porque nos playoffs tá difícil pro Vikings também. Deve ser só um figurante aí essa temporada. Os Bears souberam segurar essa vitória aí, porque realmente foi nos minutos finais, fizeram o que o Mike McDaniel devia ter feito lá, né? Seguraram o relógio e chutaram o Cairo Santos para lá e, como sempre, fez o que ele tinha que fazer. Mas realmente foi um joguinho feio. Eu até estava sentindo muito mais pro Vikings, mas daí no finalzinho o Bears deu uma respirada ali e soube, né? Que eu acho que você saber controlar o relógio, saber segurar a bola, correr quando tem que correr, e, enfim, ganharam ali na estratégia mesmo, porque o jogo foi bem pau a pau ali, bem pegado. Eu também gostei, e obviamente, né, eu sou um cairista extremo, então defendo o Cairo é sempre o meu kicker no Fantasy, então achei que ele merece, assim, até porque a vida do kicker, ela é bem mais instável nesse sentido, né, o kicker 2, 3 joguinhos qualquer coisa, filho, é RH e rua, né. Muito bem, vou ter que falar do jogo, né, Green Bay Packers e New York Giants, 27-20. O Giants até tentou, mas é aquela coisa da experiência Giants, né? Eu achei que a defesa ia entregar esse jogo e a defesa não entregou o jogo. Quem entregou o jogo foi o Jameis Winston, fazendo aquela interceptação à la Jameis Winston. Fez palhaçada a semana inteira, fez palhaçada o jogo inteiro, dancinha na endzone. Aí na última jogada, que é só acertar um desgraçado vestido de azul, ele acerta um desgraçado vestido de verde. É duro, cara, é duro essa experiência de New York Giants. É um teste de resiliência semanal. E aí, o que me resta? Me resta agradecer, né?
que pelo menos a gente tá na boquinha ali do draft do ano que vem, sedentos e se esperando quem vão ser as almas que vão cair pra gente. Mas é duro, cara. É duro. Jay deve ter ficado satisfeita, né? Cara, eu não gosto muito do Packers, também esqueci de falar. Mas, nesse caso aí, enquanto o Skeptical tá lá bloqueando lá, né, pra não falar outra coisa, o Giants quase flertando ali com a virada, não conseguiu. E realmente ali, eu acho que, como você falou, né, ele tinha uma coisa para ele fazer e ele foi lá e conseguiu ser interceptado. E eu acho que realmente, cara, o Giants ali, o Skeptical, ele era do meu fantasy, e o Jackson Dart era o meu QB reserva, então eles estavam muito entrosados. Acho que a lesão do Skeptical fala muito sobre os resultados do Giants, assim, agora, nessas últimas semanas. E o Packers encostando cada vez mais no Bears ali, né? Então tá uma disputa acirradíssima ali na divisão. O Jameis, como diz você, Magal, o Jameis Winston, ele é uma ótima figura, né? Carisma total, meme, super divertido. Enquanto ele tá de QB3 ali, você não precisa dele em campo, né? Aí quando ele entra e você tem que lidar com ele sendo seu quarterback, aí realmente o buraco fica um pouco mais embaixo e a gente satura mais rápido. Eu já tô saturado, eu não torço pro Giants, mas eu já fico saturado de Jameis, por quê? Porque assistindo pelo Game Pass tem uma propaganda que é curtinha, que é só ele reunindo os caras no huddle, naquele Browns e Steelers, no Thursday Night Football, que foi o primeiro jogo da carreira dele na neve, e ele reúne os caras para falar a seguinte frase. Vou falar traduzida direto, porque eu não vou lembrar as palavras em inglês. Eu nunca joguei um jogo na neve, mas nós vamos fazer comemoração de bonequinho na neve, dominando a linha de scrimmage. E ele fala isso com todo aquele empoderamento de meme, que ele tem, meme ambulante. Cara, eu não aguento mais ouvir essa vinheta. Quero mandar aqui o meu apelo pro pessoal da DAZN. Chega de Jameis Winston gritando que vai fazer boneco na neve, se dominar a linha de scrimmage no jogo do ano passado, o primeiro dele na neve. Só isso. E pro lado do Packers, cara, que ataquezinho marromenos, né? Não tá legal. A gente esperava tanto olhando no papel, no começo da temporada, e cada rodada parece que tá piorando em vez de melhorar. Foi uma vitória bem culposa também, bem feia, porque não tá rendendo lá o pessoal do Packers, não. Muito e ainda triste. machucou o Josh Jacobs agora, né? Foi, era o que eu ia comentar. E como se não fosse suficiente, machucou o Josh Jacobs, e a lesão dele parece que é um pouquinho mais incômoda, não é gravíssima, mas é um pouquinho mais incômoda, é joelho, né? Então, é aquela coisa, vai ficar complicado pro Packers. Eu acho que, infelizmente, desculpa aí os amigos do Packers, aliás, até mandar um abraço para um grande amigo do Packers aqui, o Henrique Binato, o grande Binato. Olha, desculpa meu brother, mas eu tô achando que esse Packers aí esse motor já tá cantando. Mais umas rodadas aí vai fundir de vez e aí é só retífica, tá? Muito bem, Ticas, seu próximo jogo. Eu vou fugir da ordem do pauteiro aqui, porque eu não quero perder a oportunidade. O senhor gosta de ser do contra, não precisa justificar. Não, a gente já sabe. Falei um pouquinho lá em cima, mas em homenagem ao nosso Anderson Brown, tem que falar de Baltimore Ravens 23-16 Cleveland Browns. Um jogo que tava esquisito e tava com aquele cheirinho de zebra. Eu já tava fazendo conta na tabelinha aqui, se ficar 4-6 em vez de 5-5, como é que será aí o playoff, como é que chama? O Machine, playoff Machine? Que você vai jogando os resultados próximos ali da divisão para ver se tem chance, se aumenta, diminui. Só que aí já estava mais controlado. O Lamar teve um jogo terrível, né? 2 interceptações, uma retornada. Cara, terrível, terrível. A defesa realmente estava brilhando do Browns, mas é um script que a gente já conhece toda semana. O Myles Garrett já estava com 3 ou 4 sacks quando o Dillon Gabriel machucou e veio o Shedeur Sanders. E aí na hora que você precisa do seu ataque manter um mínimo ali de qualidade, o ataque do Browns não consegue. Seja com o Dillon Gabriel, seja com o Shedeur. E aí o Ravens conseguiu o touchdown da virada, e aí mérito do Ravens também, com um fake touch push do Mark Andrews, que foi lindo, jogada de cinema. A gente não é tapeiro, mas para quem é tapeiro, gosta de assistir tape, pega a galera dissecando a jogada aí, que foi maravilhosa, cara. O fake touch push, com ele correndo por trás, com bloqueio do fullback para correr pro touchdown, numa 4ª-1, jogada classe A mesmo. Mas a vitória foi sofrida, foi suada, porque a defesa do Browns jogou muito,
e o ataque não acompanha, não tem jeito, né? Então é mais uma semana aí do mesmo script para Cleveland. Eu acho que não tem como manter o Stefanski para o ano que vem. O Kevin Stefanski precisa ser demitido para esse Browns tentar começar de novo um time com uma característica diferente, porque se continuar com o Stefanski, semana a semana vai ser isso aí. A defesa vai o que ela aguenta até cansar e depois o outro time consegue pontuar. Esse jogo eu não acompanhei muito, mas realmente não esperava outra coisa. O Browns, para mim, não está entregando muito, né? Não promete nada, entrega menos ainda. E eu já contava com a vitória do Ravens mesmo. Não acompanhei esse jogo aqui, mas também não vi. E a questão ali dos Não perdeu muita coisa não, tá, Gê? Eu imaginei assim, falei, vamos escolher, né? Mas eu já esperava que o Ravens tá na classificação, tá em segundo, ali atrás do Steelers, né? Torcendo ali pro Aaron Rodgers continuar, né, no Steelers para conseguir caçar aí essa primeiro lugar na divisão. Mas para mim não foi surpresa nenhuma, não. Realmente aconteceu o que eu achava que ia acontecer ali nesse jogo. Eu também gostei do jogo, apesar dos pesares. Desconfio que o Harbaugh está sendo mentorado pelo Carlos Alberto Parreira. Ele está se especializando em vitória feia só para cumprir a tabela. Mas vitória é vitória, né? E considerando quem é o time que está em cima, você não pode deixar escapar uma semaninha, não. Porque, de novo, em 2 semaninhas você vira esse jogo aí. E dependendo de como a coisa rolar lá no Steelers, ainda tem chance ali de degringolar essa temporada. Também não tá uma coisa super consistente, não. Melhorou do começo da temporada para agora, mas não tá super consistente, não. Então acho que agora sou eu de novo, né? Ou é a Jay? Sou eu. Jay, porque eu chamei o do... É verdade. E a ordem... Tá certíssimo. Respeite a ordem. Respeite a ordem. Jay, escolhe seu jogo aí. Eu vou voltar para a ordem aqui, porque é daquele jogo que eu só assisto quando realmente não tem nada para assistir mesmo, que é o Houston Texans e Tennessee Titans. Nossa senhora, esse foi brabo. Foi um joguinho bem mais ou menos, ataque travado, todo mundo sofrendo. Assim, cara, eu gostava muito do C.J. Stroud, mas esse quarterback ele até fez assim 274 jardas, fez um TD e tal, mas não me convenceu ainda. Acho que precisa campear mais um pouquinho aí, porque realmente foi bem travadíssimo o jogo, foi um joguinho mirradinho. Não dá, né? Texas e Titans, quando entra no Red Zone ali, jogos simultâneos, você quer ver lance de qualquer coisa, e esses assim também quase não aparecem, né? Pouco ponto, a maioria é field goal, e aí mostra rapidinho, chutou um turnover e acabou. Então esse pra mim passou batido, eu não lembro de um lance desse jogo aí, e o Titans favoritaço pra first pick, eu acho que ninguém tira o first pick deles não. Olha, esse eu arriscaria dizer que nem lá em abril, maio eu sinto falta, tá? Cara, e não vem, olha, eu jogava na defesa, não vem com esse papinho de, não, o jogo de defesa é bom, até a página 29, tá? Porque defesa de Texas e defesa de Titans, vai me desculpar, não tem nada de muito interessante pra ver, não. Agora sim, né, sou eu, deixa eu escolher um jogo aqui, então vou falar de um jogo que poderia ter sido muito ruim, mas não foi. Esse Carolina Panthers e Atlanta Falcons 30-27, poderia ter sido um jogo do naipe desse Texans e Titans aí, mas não, né? O Atlanta Falcons está fazendo a mesma escola do Giants, né? Se especializando em entregas, inclusive essa tentativa de privatização dos Correios aí que está acontecendo, Ticas. A resolução, se acontecer, é isso. Traz o Giants e o Falcons para cá, porque especialista em entrega são esses dois times. Então conseguiram entregar. Eu ainda não entendi como que o Falcons conseguiu entregar esse jogo. E aí, né, vamos retomar as ceninhas clássicas do quarterback com o senhor Kirk Cousins reclamando com todo mundo de que eu não sou mais o primeiro, é muito difícil ser o quarterback 2, né? Todas essas reclamações, né? Com aquela aura de se eu volto. Não, cara, o Atlanta Falcons continua essa zona. Os Panthers jogaram bem, mas vamos combinar também, tá aquela coisa claudicante, né? Também não dá muito para confiar, né? Estamos com alguns problemas graves lá, né, de personnel dentro do Panthers, então que bom, né?
Que bom que o Panthers ganhou, né? O Andrew Zanforlin pode ter um pouquinho de paz aí uma semana. Mas, cara, não sei. Não inspira confiança, né? Eu gosto do Panthers, na verdade. E até eu ouvi, acho que foi não sei qual página do Dallas, que o Panthers está fazendo a gente lembrar do Rico Dowdle, que está lá e está desempenhando, está correndo, está sabendo fazer o que ultimamente ele não tinha feito em Dallas. Mas eu gosto do Panthers, assim, eles estão brigando ali, assim, você vê um time que há umas 2-3 temporadas estava aí, acho que pegando para pique, agora está assim, fazendo um caldo aí da temporada deles. Acho que, não sei, pode ser que tenhamos aí uma surpresinha nesses playoffs aí. O problema vale para os dois times. São dois times num limbo complicado. E a gente acompanha o nosso Andros comentando lá no diretoria e a gente se identifica um pouco com essa situação em algum momento com os nossos times também. O Bryce Young não estava jogando nada nesse jogo. Estava cometendo erros de principiante mesmo. E ele machucou e foi para a tenda ser avaliado. E veio o Andy Dalton. E continuou não jogando nada. E aí, quando o Bryce Young voltou da tenda, da avaliação da lesão, e voltou a campo, ele voltou comendo a bola. Então, nesse período curto do jogo, é meio que a gente pode transferir para o que tem sido a carreira do Bryce Young. Ele faz jogos ruins um atrás do outro, e a torcida vira e fala, cara, vamos pensar no ano que vem, precisamos draftar quarterback, este moleque não tem futuro. E ele vem, comanda a campanha de vitória, virando partida, achando recebedor, e tá com uma sintonia boa com o Teta Macmillan também, e vamos que vamos. E aí você fica preso, porque você não sabe se o Bryce Young de verdade é aquele que não consegue enxergar em cima da linha e não acha um recebedor aberto nem por Reza Brava, ou aquele cara que faz um spin, que faz a DL inteira ir pro lado errado e acha o cara com um passe preciso na janela de longa distância. É muito complicado esse limbo. Vale pro Falcons também. Tudo bem, o Penix está machucado, veio o Cousins. Ok. Mas é um time que o ataque tem o Drake London, tem o Kyle Pitts, né? Mas tem o Kyle Pitts, tem o Bijan Robinson e não consegue vencer. Mesmo com o Kirk Cousins, mesmo com o Michael Penix. Então, são cada um à sua maneira, são os dois times que estão num limbo complicado. Se você está pensando em médio prazo, em disputar título, tá complicada a vida aí dos dois na NFC Sul. Muito bem. Quem que é o roletão agora? Agora eu já perdi a conta. Eu também já perdi. Escolhe um aí. Vai a Jay de novo. Esse aqui a gente já comentou ali sobre o Rodgers ali, o Cincinnati Bengals e Pittsburgh Steelers. Já demos uma pincelada lá em cima falando do Rodgers. E eu acho que o Steelers, acho que também, eu não gosto da expressão, mas o chutar cachorro morto, não gosto da expressão, acho feia, mas assim, o Bengals pra mim tá naquela ali, tentando respirar por aparelhos, e o Steelers fez o que tinha que fazer, como diz, eu acho que o Rudolph entrou muito bem mesmo, o Rodgers teve que sair ali para ver a questão da mão, acabou que não deu nada, mas acho que também fez o que tinha que fazer. O Steelers, se quer esse lugar aí nos playoffs, ele fez o que tinha que fazer, que é ganhar de times que assim, não estão entregando tanto. E acho que é isso. É que nem os Steelers, eles estão parecendo contenders quando o adversário proporciona isso para eles, né? Então acho que é isso, mais um que fez a tarefa de casa e acho que contou aí com essa ameaça de contusão do Rodgers ali para ganhar, porque talvez se ele tivesse ficado em campo, como vocês falaram, o clima ele não proporciona um ambiente propício para isso. É o jogo que vai determinar o ano do Bengals, porque até semana passada a gente estava aqui, o Joe Burrow abriu a janela de treino para ser ativado. Na rodada de ação de graças ele já pode voltar. Para manter a distância compatível com a liderança da AFC Norte, tinha que bater o Steelers, não bateu. E aí, quando vai ficando o placar meio longe, quando vem mesmo o Rudolph pontua com facilidade, a sensação que dá é que os caras já estão entregando mesmo. Aí o Chase vai e cospe no Jalen Ramsey. Então, para mim, o jogo determinante de que a temporada tá perdida para o Bengals foi esse. A chance que eles tinham até de esperar por uma volta do Burrow para brigar por playoff era esse jogo, não tem. E do lado dos Steelers foi ótimo, porque eles mantiveram um jogo de liderança para frente do Ravens, se perde. Ia ficar empatado com 2 confrontos diretos por vir.
Então, para o Steelers foi muito importante. Mas caminha para mais uma temporada 9-8, estourando um 10-7 aí. Também não muda o patamar nem do time, nem do Mike Tomlin na liderança lá. E muito provavelmente a gente vai ver o que a gente sempre acaba vendo dos Steelers, né? Aquela temporada meio murrinhenta, não joga mal, mas não joga bem, né? E você vê que mesmo com um adversário como o Cincinnati Bengals, que estava em frangalhos aí nesse jogo, também você vê que, apesar do placar um pouco mais elástico, não inspira tanta confiança assim, né? Eu acho que vai ser um timezinho aí, vai morrer na praia também. Vou seguir o roletão aqui, porque esse deu alegria aqui em casa. Esse fez o domingo ficar mais leve, mais tranquilo, que foi o São Francisco 49ers e Arizona Cardinals 41-22. O São Francisco 49ers teve um treininho de luxo, né? Jogou com a garotada ali. Não precisou. Agora, um ponto que eu quero destacar desse jogo. Obviamente, o São Francisco não teve nenhuma dificuldade para bater o Arizona Cardinals. Esse placar eu acho que até engana, porque poderia ter sido mais elástico ainda. Mas uma coisa que me incomodou profundamente foi quarto, o time com mais de 2 posses em relação a um adversário que não estava conseguindo fazer absolutamente nada, o jogo praticamente ganho. O senhor Kyle Shanahan mantém em campo Brock Purdy voltando de lesão, McCaffrey fazendo jogadinhas em que ele subiu no segundo andar para receber bola como receiver, ou seja, bastava aquela cama de gato ali para ele cair de mau jeito, quebrar uma clavícula e ser um season ending. Rick Pearson, recém-voltado de lesão também, dentro de campo. E George Kittle, que está dando uns lampejos de jogar bola, mas vive lesionado, também dentro de campo. Aí eu sou obrigado a criticar o Kyle Shanahan. Porque, cara, não tem necessidade de estar todos em campo ao mesmo tempo. Assim, é querer muito brincar com uma sorte que você já não tem, né? Então, deixar essa nota de repúdio ao Kyle Shanahan aqui. E sendo o McCaffrey, que acho que é talvez o melhor jogador deles ali, com histórico de lesão considerável. Então, devia ser o primeiro colocado no banco, né? Esse jogo me deu um pouco de raivinha, assim, porque é só o Dallas para perder do Cardinals mesmo. Não tem explicação, né? Não sei de onde tiraram aquele fôlego lá para fazer aquele jogo contra o Dallas, né? Ganhar por 10 pontos. Mas realmente acho que o que mais me chamou a atenção nesse jogo, né? O placar ali é meio que previsível, né? Mas o que me chamou a atenção foi realmente todos os jogadores titulares em campo e sendo um deles um cara que costuma ter lesões graves que o tiram às vezes de vários jogos, várias semanas ou até da temporada, né? Então, às vezes eles condenam aí uma temporada que ainda pode estar bem bolada essa divisão aí, então foi ali que nem a gente fala, né? Os cativos lá brigando na coisa e os caras deixando o jogador dentro de campo ali, coisas desnecessárias que a gente não vai entender tão cedo. Eu não consigo largar meu ranço, de bola mesmo não tem muito o que falar. Vocês já cobriram essa parte do Shanahan de dar uma abusada, é dele, né? Ele gasta os meninos até o final e sempre foi assim, não deixou de fazer isso porque aumentou o número de lesão nem nada. Mas, a gente estava falando de Jameis Winston, George Kittle recebeu 2 touchdowns nesse jogo, né? E aí o vice-líder do carisma forçado, quase empatado com o Jameis Winston, se chama George Kittle. E como eu tenho esse ranço, eu tenho que aguentar o nosso João Henrique, a galera que gosta do 49ers e gosta do Kittle, cada comemoração... Nossa, como é autêntico, né? Nossa, que comemoração divertida, George Kittle, que carisma, né? É muito natural, cara, o carisma dele, ele é muito legalzão mesmo. Um cara divertido, um cara autêntico, nossa, como ele é carismático. Cara, o pior de uma vitória maiúscula dessa 49ers é ter que aguentar George Kittle feliz, artificial lá, comemoração. Só isso que eu tenho a comentar. Que análises embasadas e técnicas de futebol americano da NFL é só na NFL, etc. Como diz o Anderson Brown, o mímico, né? Coisas que você só vê no NFL, etc. diretoria. Muito bem, vamos rodar agora. Ticas, escolhe um jogo aí. Vou seguir na divisão. Esse, pelo menos, esse fim de semana, foi um fim de semana recheado de jogos de divisão, confrontos de divisão. E você falou que, jogo de defesa, quando você estava comentando do Texas Titans, que você joga na defesa, você sabe. Este jogo foi um jogo de defesa. Seattle Seahawks e Los Angeles Rams. Os Rams bateram por 21-19 Seahawks. Era o jogo que estava ao mesmo tempo do Ravens, mas era o que eu estava prestando mais atenção. E, cara, as defesas jogaram bola, tá?
E Sean McVay e Mike McDonald hoje são dois dos melhores técnicos. Sean McVay já há muito tempo, mas o Mike McDonald já atingiu esse status no segundo ano dele de um dos melhores técnicos da NFL. Porque o que ele conseguiu criar de unidade nesse time do Seahawks, e aí vale para as 3 unidades, vale para o Special Teams, vale para ataque e para defesa. O Sanda, nosso Sanda, que a gente estava cogitando para MVP até pouco tempo atrás, também a gente muito, não. Né? A gente não. Você também. Ele teve um jogo de Sanda dos velhos tempos também. Se eu não me engano, foram 4 turnovers na conta dele e aquela montanha-russa que não deixa a gente confiar e não deixa ele ser um cara top 12, top 14 na liga, porque ele sempre tem esses jogos que relembram os velhos tempos de ver fantasma em campo. Mas o Rams, que não tem nada a ver com isso, produziu o que precisava para bater por 2 pontinhos dentro da divisão. Uma vitória muito importante, pensando até lá na frente na questão de seed, para se manter aí na cabeça a cabeça com o Eagles na conferência e bater no rival direto de divisão na liderança da NFC Oeste aí. Então, vitória importantíssima, e esse sim um jogo de defesas, não aquele Texans e Titans não, tá? Eu gosto muito da defesa do Seahawks, eu acho que eu tenho eles no Fantasy e assim, são realmente o jogo que foi decidido no detalhe, né, e acho que muito que segurou esse detalhe foi justamente a defesa do Seahawks. O Sanda, como vocês falam, realmente já começou a derreter, né, já tivemos essa previsão aqui, já tivemos, né, um insight aqui do que vai acontecer com ele daqui para frente, é previsível, mas a defesa do Seahawks eu acho muito, muito boa mesmo, e o Adams também faz a diferença lá no Rams, né, então é um jogador que desequilibra, então acho que esses foi pequenos pontinhos ali mesmo que deram a vitória aí para Los Angeles. Eu gostei desse jogo, o Ticas falou muito bem, é um jogo de fato de defesas funcionando, né? E tanto é que o Stafford teve dificuldade para conduzir esse time aí para a vitória. Não foi tranquilinho, muito three and out. Então, e o Seahawks, né, mais uma vez colecionando aquelas derrotas do quase deu. Né? Foi quase, chegou lá. Ainda assim, eu acho que o prospecto para os Seahawks é melhor. Né? E é importante destacar, né, Ticas, que esse foi o jogo da treta do Lelinho, né? Ele foi cutucado por um torcedor do Rams no estádio, um pula pirata talvez, não sei, né? Detalhes que a gente não tem como saber. E, felizmente, o Lelinho seguiu aquele famoso lema brigar nunca, se defender sempre. E aí ele saiu do lugar, foi sentar em outro lugar, deixou o cutucador lá de lado. Muito bem, Lelinho. É paz nos estádios, né? Não pode ir para os Estados Unidos para arrumar confusão no estádio, senão vão achar que você torce lá para o Philadelphia. Muito bem, agora, Geis, escolha seu jogo aí. Deixa eu desmontar primeiro aqui. Vamos falar aqui de... Perdi a página aqui, mas acho que é Broncos e Chiefs. Broncos, Super Bowl e o Chiefs, ao contrário, né? Acho que agora complicou bastante a vida aí do Patrick Mahomes e companhia limitada. Travis Kelce entregando ali, fez um jogo bom até, mas rendendo cada vez menos, e acho que está na hora de se reinventar. Eu não sei o que vão arrumar para renovar esse time aí que está tropeçando aí na divisão deles. Essa eu cravei no palpite Cetra, tá? Porque esse ataque do Chiefs, essa defesa do Broncos, não tava um matchup legal. E o Broncos só ganha feio. O Broncos é um dos times que tem mais vitórias das 2 conferências na temporada inteira. É um dos líderes da NFL como um todo, e só ganha feio. Mais uma, 22-19, 3 pontinhos ali, vambora. Cara, impressionante. Só que quando a gente fala de playoff, essa experiência do conseguir manter o jogo sob controle, não deixar o adversário escapar no placar e fazer o que precisa para deixar o seu kicker aí em posição de cravar um chute de uma distância uma distância controlada, relativamente tranquila para o Lutz, e você vencer no cronômetro zerado, cara, isso pro playoff é uma experiência absurda pro Bonix. E pro ataque como um todo, para todas as unidades, né? Então o Broncos realmente ganha feio de todo mundo e vai ganhando, né? O Chiefs sofreu, o nosso Tolentino já largou o delírio de Mahomes MVP esse ano. Se o Tolentino largou,
meu amigo, você pode largar também, tá? Porque esse ano não vai dar pro Chiefs, não. O nome disso é bom senso que chama, tá? Bom E é senso isso. nada, ele esperou 11 semanas pra largar, sendo que o Mas o, Mahomes tá jogando mas o nada que desde a semana um. importa é que o bom senso chegou, Ticas. Mesmo Antes que tarde do que nunca. Ok. Claro. Então tudo bem. Como você é o conhecedor do bom senso, das profundezas da mente humana, eu vou respeitar a sua opinião. Obrigado. Às vezes o sujeito leva tempo para entender certas coisas, sabe? Precisa digerir aquilo, não é fácil. Processo de internalização das questões, né? Mas de fato, o Kansas City Chiefs não tá dando, né, gente? Vamos falar na moral aqui, fala na boa. Não vamos ser viúva do Mahomes, não. Não tá dando. Ou vai me dizer que você, torcedor do Chiefs, está satisfeito com o que você tá vendo? 4 jogos atrás do Broncos na divisão, já não pega mais. Já não vence, vai interromper a sequência de 11 títulos de divisão seguidos, né? E o wildcard tá complicado também, porque Tá cheio de time bom. a disputa já começa, porque o Jaguars venceu, o próprio Chargers continua 7-4 apesar da derrota, então até pro wildcard o cenário de playoff já tá ficando complicado pro Chiefs, porque ainda tem uns confrontos difíceis aí até o final da temporada. Cara, Chiefs com Mahomes fora dos playoffs, hein? Quem diria que veríamos? Eu achei que não ia longe, que não ia pro Super Bowl de novo, mas que ia cair num divisional ali, pelo menos. Não pegar nem o wildcard, doideira. Seria tipo um Uruguai na Copa, né? Até pega uma oitava, mas disso aí dificilmente vai. Muito bem. Não, já foi a Jay, né? Agora é você de novo, Ticas. Finaliza aí com esse Lions e Eagles. Cara, um jogo que a gente esperava mais, foi muito feio, e o Eagles também fazendo valer a mesma máxima que a gente falou do Broncos aqui. Né? O ataque não vai brilhar, já tá estabelecido. Este ano, a gente não vai ver o ataque do Kevin Patullo de coordenador voando. A gente não vai ver o Jalen Hurts fazer 4 ou 5 passes para touchdown. Claro que pode ver, gente, mas é muito improvável com o que tem produzido. Mas a defesa vai fazer o Detroit Lions parecer o Tennessee Titans. Conseguir fazer só field goal, fazer o Jared Goff ter uma das piores atuações dele desde que chegou em Detroit, fazer o Jahmyr Gibbs parecer um running back qualquer, um running back comum, e é isso. E o do Philadelphia vai vencer por 16-9, jogando em casa, num frio absurdo, e ainda tem esse agravante, né? Detroit também é frio, mas o estádio é coberto. O Jared Goff é o garoto da Califórnia, eles gostam de fazer o esquema deles, de motion, de jogo rápido, o ataque e tal, e vai com as condições ideais de temperatura e pressão. E aí você vai para um Sunday Night na Filadélfia, com aquela torcida alucinante, uma friaca que chegou de vez, e aí o Eagles faz o que tem que fazer e bate o Lions por 16-9. Então, eu esperava um joguinho melhor assim, mais divertido, não foi bem arrastado, jogo de defesa também, e o Eagles mostrando que não precisa de um ataque extremamente prolífico, extremamente brilhante, para vencer seus principais rivais na conferência. Como disse o Palteiro, o Eagles venceu, mas ninguém se divertiu no processo. Ninguém se divertiu. Mas eles estão... É bem aquela postura de Jalen Hurts, né? O importante é o título e sem firula, vamos que vamos, o Eagles aí nas cabeças da conferência também. É uma partida ruim do Jared Goff, né? Então, pouquíssimos passes completos. E o Eagles fez o que tinha que fazer, né? O jogo de 1 touchdown, né? Foi field goal a perder de vista aí. E comparam também ali com a interferência de passe ali no finalzinho, que o Eagles aproveitou, né? Também tem que contar um pouquinho com essa sorte aí, com a falha do adversário, né? Então foi um joguinho que, um detalhe também ali, que podia ter sido diferente se talvez não tivesse esse erro no finalzinho ali, mas também acho que não... o Eagles, ele vem contando com esses detalhezinhos para ganhar no final, né? E querendo ou não, é um dos motivos deles chegarem nos playoffs, como o Ticas falou, é isso que ganha o jogo. Você ter ali, né, esses detalhezinhos que fazem você ganhar um jogo feio, né? Um joguinho chato de 1 touchdown, e você ganha, e aí é win de qualquer forma. Cara, nem o mais conservador ia achar que seria um jogo de placar tão baixo, cara. Eu acho que nada justifica a baixa qualidade ofensiva que esse jogo apresentou. Só mais 2 detalhes desse jogo, Magal. Lembra que o Dan Campbell trouxe de volta para ele o play calling do ataque, que ele tirou. Eu sempre esqueço o nome do coordenador ofensivo que estava chamando antes dele. Substituto do Ben Johnson, né? Conhecido como o substituto do Ben Johnson.
trouxe de volta. Teve muita teimosia do Dan Campbell também. Seu ataque não tá rendendo, o Jared Goff tá numa noite ruim e você tá insistindo em bolas difíceis e jogadas complexas de passe pro Jared Goff numa noite dessa. Você indo para umas quartas descidas, que às vezes você podia pantar e deixar a sua defesa um pouquinho em campo, para ver se o ataque dá uma respirada e volta melhor. Então, achei uma teimosia do Dan Campbell que podia ter sido evitado. E, segundo, Jalen Phillips estreou jogando muita bola pelo Eagles. Mais uma... a gente fica brincando aqui que o pessoal paga muito pau por Howie Roseman, o GM do Eagles, mas essa foi certeira. O Jalen Phillips, a gente já previu que o reencontro dele com o Vic Fangio de coordenador ia dar bom, e deu. Nesse jogo ele já fez diferença, e ele foi fundamental para esse ataque do Lions não andar, porque ele jogou muita bola. O Jalen Phillips é até estranho, né? Você vê o cara que a gente está acostumado a ver com as cores do Miami, com aquele uniforme do Eagles, uma friaca danada e comendo a bola, mas ele comeu a bola mesmo. Foi mesmo, jogou muita bola. E um ponto importante, né, Ticas? De qualquer forma, é mais uma vitória dos Eagles, né? A divisão tá muito bagunçada, né? O Giants já tá lá de olho no draft, o Commanders tá vindo atrás ali no segundo pelotão. A gente tem uma disputa mesmo aí de Cowboys e Eagles por essa divisão, né? Então, de qualquer forma, se você for parar para pensar, é um jogo que lá no calendário devia estar com uma interrogaçãozinha. Podia não estar uma derrota contando, mas estava uma interrogaçãozinha. E saíram com vitória, né? Então, para o planejamento da temporada, é bom. Bom, a gente já comentou sobre esse jogo. Gê, alguma outra coisa que você queira falar sobre o Cowboys e Raiders? Ou podemos seguir para o palpite, etc? Não, acho que foi isso mesmo. Dallas foi lá e fez o que tinha que fazer. Contamos com um quarterback horrível que o Raiders tem, que é o James Smith. Então, realmente exploraram o fundo de campo, que é basicamente o que dava para fazer, que a secundária do Raiders é horrível. E é isso. Agora é Dak Prescott MVP, né? E Dallas no Super Bowl. É assim que a gente funciona. Tá certo. Uma vitória. Não julgo porque eu faria o mesmo. Só o detalhe, né? No Monday Night, esse estádio do Raiders, que inclusive eu tive a chance de conhecer também, tive o privilégio de estar em loco, mas não para jogo, né? Só para o Media Day na semana do Super Bowl do ano passado. Mas, cara, na produção ali da ESPN, esse confronto e o Blue and Black, né, que era o tema do Monday Night, e aquele estádio do Raiders, pena que o time não colabora, né? Pena que só tem o Max Crosby lá desperdiçando a carreira, igual o Myles Garrett no Browns, porque o estádio é fantástico, ele é muito maneiro. Isso aí é uma coisa que Las Vegas sabe fazer bem, né? Muito bem. Ticas, quer dar uma passada no chat aí? Precisamos, Magal, precisamos, porque chegou bastante gente depois, tivemos vários comentários interessantes. Guilherme Farias, esse não deixa de marcar a sua presença, mandando o seu alô, deixando o like, muito obrigado, querido. Daniel Genro, será que ainda tem reforma lá? Não é possível. 3 anos de reforma já, ele passando para dar o like, amanhã eu vi na íntegra, um abraço para ele, meu companheiro da Ravens Flock. O Gilson, ele disse que o Cairo hoje é mais um kicker na NFL e não é elite, isso é verdade, mas ser mais um já é o suficiente às vezes para você garantir mais oportunidades e segurar mais um pouquinho do seu emprego, né? Léo Schiavi, esse comentário foi bom, torcedor do Minnesota Vikings da nossa audiência aqui. Deu seu boa noite fazendo o filhote dormir. O Anthony mandou um abraço para vocês, muito obrigado. Sofredor igual o pai, Juventude e Vikings. Pô, Léo, deixa o Anthony escolher alguma coisa melhor aí. Duro. Dos dois lados da bola, né? Dos dois tipos de bola. Faz isso com o menino, não. Mas temos fé no nosso McCarthy. Precisa melhorar. Amanhã no trabalho, ouvimos sem falta. Um abraço pro nosso Leozão. Guilherme Duque, direto da Austrália, também um membro internacional da nossa diretoria, mandando bom dia para ele. A Luzinete, Magal, a Luzinete, diz e repete, este Chiefs não engana ninguém, não engana a Luzinete, um abraço para ela. Ademir Nunes, vai Pets, Drake May MVP, boa noite. Ó, Drake May MVP, não sei, tá complicando também. Carlitos Miller, como sempre mandando seu alô, boa noite, deixando o like, e o Arcanine, direto de Portugal. Encerrando a participação da galera no nosso chat, antes do palpite etc, Magal. Muito bem, então vamos lá, né? Palpite etc, vamos ver qual que vai ser a insanidade, qual vai ser o nível de caos dessa semana.
muito bem. Ticas, então começamos domingo. Temos simplesmente Buffalo Bills e Houston Texans. Quinta-feira, Magal, Thursday Night. Quinta, é. Tô maluco. Bills, né? Vai justificar o quê? Bills. É muito difícil não ir de Bills nesse, né? Jay, o que você acha? Tá no mudo. Eu acho que o Bills atropela o Texans nesse jogo aí. Se repetir o que fez no último jogo, né? No ataque, e o Texans repetiu o que fez no último jogo também. Não tem outro palpite. Eu também acho que não vai ter muito jeito não. E aí sim, né? Agora no domingo, a partir das 15 horas, no primeiro bloco aí, nós temos Minnesota Vikings e Green Bay Packers. Rivalidade clássica. Mais uma vitória feia do Packers, né? Eu vou de Packers nisso também. Não tem muito como ir diferente, não. Depois nós temos também Indianapolis Colts e Kansas City Chiefs. Eita, jogão, hein? Será que vai ser jogão? Colts, né? Defesa de Luanarumo, Mr. Luanarumo vai segurar esse ataque do Chiefs e a crise será instaurada em definitivo. Pela constância também, Colts. Pela mais constante aí na competição. Depois, esse aqui é mais uma trilha fácil, mais uma etapa. Sim. Você não fez sua aposta. Eu não fiz, não, gente. É óbvio que vai dar Colts, pô. Ah, muito bem. Porque aí, quando vier a galera zoar que o Chiefs amassou o seu ex-meninão Daniel Jones, você tem que estar junto com a gente, registrado aqui online. O meninão vai esfregar a cara do Patrick Mahomes no chão. Lá no meio do estádio, onde tem a logo do Chiefs, vai esfregar a cara dele ali. Boa. Ele agora, não é disso, ele é um lorde. Não é, ele é da igreja, não adianta. É do culto para casa, da casa pro culto. Nós temos agora mais uma etapa fácil dessa jornada maravilhosa do New England Patriots, que pegam Cincinnati Bengals sem Ja'Marr Chase. Com o Ja'Marr Chase eu já achava difícil agora, então praticamente uma missão impossível aí, tem que chamar o Tom Cruise aí pra jogar nesse jogo. Tem jeito, né, Ticas? Mantém a sequência, né? Mantém a sequência aí, mais uma vitória pro Mike Vrabel, candidato fortíssimo a técnico do ano, Patriots. Também acho que vai dar Patriots, né? Dureza ter que falar isso, mas mais um dia aí de torcedor do Patriots revivendo 2007. Até quando? Próximo jogo nós temos Steelers e Bears. Meu Deus do céu, cara. Mas, eu só não sei. Jay, o que você acha? Eu vou de Steelers com um pouquinho de clubismo, mas um pouquinho de talvez achar que eles precisam muito segurar esse lugar aí, que estão no cangote deles aqui. Então, assim, vamos ver se o Rodgers vai jogar o jogo inteiro, talvez se poupe um pouco e coloque o Rudolph ali e renda um pouquinho mais. Eu acho que os Steelers têm um pouquinho mais de arma para esse jogo, um pouquinho mais de munição. Eu vou de Bears. Por quê? É minha torcida, já começa por aí. Tá engatando uma sequência de vitórias, também vitórias feias, mas eu acho que o conjunto da obra do Bears tem sido melhor do que o do Steelers. Não confio nem nos dois quarterbacks, nem nas duas defesas, mas eu acho que no final ali, na conta do chá, e também a minha torcida, né, para eu poder tentar alcançar essa liderança da divisão aí, eu vou de Bears nessa. Um abraço para o nosso Austin Ferreira, o único representante... não, tem dois. Pedro Henrique, meu irmão, também representa a torcida Chicago Bears lá na NFL, etc. diretoria. Meu Deus. Eu até iria no Steelers, mas eu acho que a diferença é muito pouca e tem o fator casa, né? O jogo é lá em Chicago. Então, por esse ponto, eu vou de Bears também, mas se der Steelers, eu não me espanto. Tem um detalhe, né? Um bom reencontro da cidade de Chicago com Aaron Rodgers, que trouxe tanta desgraça verdade. no seu período do Packers lá para Chicago. Dessa vez eu acho que a torcida do Chicago vai se vingar legal do Rodgers. Depois nós temos o coletivo, né? Baltimore Ravens e New York Jets. Esse treino de luxo aí. Baltimore ainda, né, Magal? Pô, aí não tem como. Se pra você piorar. Falar que vai dar Jets, você está completamente maluco. Não que a gente não seja, mas tendência Ravens com certa tranquilidade. Tudo tem limite, é Ravens. O que você acha, Jay? Isso aí, se for no Jets, é só pra ser do contra mesmo, porque não tem nem material pra sustentar um palpite desse, né? Então realmente é Ravens.
Muito bem. Aí, ai meu Jesus. New York Giants e Detroit Lions. Aí qual o Detroit Lions que vai chegar pra mim? Porque se for esse aí da semana passada, até que eu animo, hein? Eu vou de Giants, né? Porque eu sou maluco. E vocês? Cara, esse aí, qualquer um que ganhar não me espanta também, porque é como você falou, o Lions a gente nunca sabe qual é o quarterback que tá vindo, que time que tá vindo, o Dan Campbell é lunático, maluco, pode chegar ali numa quarta descida, ele não quer saber se é 1 jarda, se são 10 jardas, ele vai, então assim, eu vou no Lions por puro dalismo, mas acho que nesse jogo qualquer coisa pode acontecer, inclusive nada. Eu esqueci de comentar no roletão, Magal, e eu tô só no comentário das fofoquinhas aqui, né? O Abdul Carter está sendo questionado no vestiário do Giants, porque também está chegando atrasado a reuniões, também está cochilando nas sessões de assistir vídeos dos adversários em conjunto com a defesa. Então, pois é, e para fechar o palpite, o Jared Goff, num dia ruim, olha que ele vai estar em casa, no estádio coberto, deve estar o quê? 22, 23 graus ali, situação perfeita para a prática do futebol americano. O Jared Goff num dia ruim, ele é infinitamente melhor do que o James Winston num dia bom. Detroit Lions, né? Nem precisava justificar tanto, mas aí eu precisava cutucar o Magal. É isso que eu ia falar. Para me espezinhar, qualquer oportunidade é válida. E aí nós temos, fechando esse bloco, Seattle Seahawks e Tennessee Titans, esse sem briga do Lelinho, porque ele já está voltando pro Brasil. E um outro coletivo do horário, né? Coletivo, se o Seahawks perder, né? O Zezé, se o Seahawks perder pro Titans, né, Zezé? Pelo amor de Deus, né, Zezé? Aí é loucura. É Seahawks, aí não tem muito o que justificar, não. Apesar que vai ser em Nashville, né? Ou seja, vai só passar vergonha em casa, que é mais fácil, porque aí dorme em casa mesmo. Depois vai pra Broadway lá, ouvir música country, fazer dancinha, bater na bota no tablado de madeira e tomando bourbon, pô. Melhor dos mundos. A tua casa aqui só seria considerado se a torcida entrasse em campo e fizesse um tush-push ali, coletivo. Tush-push coletivo. Boa. Tem como. Gosta depois do jogo, todo mundo ia assistir um Rio Negro e Solimões, em algum lugar lá em Nashville. Então, no domingo, aí a partir das 18h05, porque a NFL é dessas, né? A gente tem 2 jogos aí nesse bloco do 18h05. Jacksonville Jaguars e Arizona Cardinals. Meu Deus, eu acho que dá Jaguars. Eu vou no Arizona só porque eu não quero que só o Dallas perca por esse time, cara. Não é possível. Ótimo argumento. Imagina, Jay, que esse Patriots que tá ganhando de todo mundo na sequência aí perdeu pro Raiders na semana 1. Então, relaxa. Isso aí, essa temporada especificamente vai ter esses resultados inexplicáveis aí. Não, mas vai ser a 4ª vitória do Cardinals. Pode deixar, vai ser. Eu vou de Jaguars, eu não consigo apostar nesse Cardinals, não. Seja com o Brissett, seja o Kyler Murray. E o dia de Jonathan Gannon estão contados os dias dele lá comandando a Arizona, para alegria do nosso Felipe Bertelli, que odeia Jonathan Gannon desde os tempos de DC do Philadelphia Eagles. Muito bem. No outro horário, nós temos Cleveland Browns, no mesmo horário, 18h05, Cleveland Browns e Las Vegas Raiders. Tirem as crianças da sala. Isso aqui, cara... Meu Deus, mas eu vou marcar a vitória dos Browns pelo seguinte: eu quero ver o Shadow Sanders bater no cachorro morto, desculpa, Jay, e comemorar como se ele tivesse, assim, vencendo o Tom Brady de 2007. Porque é isso que ele vai fazer. Ele vai ganhar o jogo e ele vai falar disso como se fosse, assim, né, um grande feito. Vai dar Browns, né? Vou no Browns porque realmente a defesa de Las Vegas está muito ruim. A secundária deles foi inerte contra o Dallas. Então eu acho que eu não sei como está o ataque do Browns lá, mas como você falou, se o Shadow Sanders for com sede ou pode ser que ele faça um estrago lá, não duvido. Browns vence por 13-9. Jogo de defesa também. É por aí. É isso aí. Jogo de defesas. Bom, para recuperar a gente, espero, né? Para recuperar a gente de talvez o pior bloco da NFL desse ano, né? Esse bloco das 18h05 aí, com Raiders e Browns e Cardinals e Jaguars. A gente tem às 18h25 um Cowboys e Eagles lá na casa dos Cowboys. Esse eu vou deixar a Jay falar primeiro. Jay, quem que você vai nesse jogo? Dúvida? It's stadium. É que assim, né, como
a felicidade do Dallas Cowboys não dura muito, ele pega na sequência de uma vitória dessa o Eagles, que não costuma ser um jogo fácil pra gente, mas eu vou acreditar aí nesses dois elementos que entraram e complementaram a defesa, na sintonia dos nossos apostadores ali, o Sid Lamb e o George Pickens, acho que eles vão manter essa sintonia, e no vestiário... Sidão é demais, cara. Não, ele deu tchauzinho no touchdown do Pickens, que ele fez aqueles 2 cortes, ele tava dando tchauzinho lá atrás do jogo. Então, assim, eles estão entrosados, a defesa deu uma melhorada, o Logan Wilson até entrou mais do que eu achei que ele ia. Eu achei que ele ia rotacionar bem mais, ele jogou bastante. Então, eu vou de Dallas, porque não dá para ir em outro resultado aqui, mas eu acho que vai dar uma briga boa. Se não der, eu vou me decepcionar bastante. Eu vou de Eagles, não sou membro com carteirinha da União de Eagles, tô longe disso, mas eu acho, e que eu posso ter zicado, inclusive, porque eu falei que o Jalen Hurts não vai ter jogo de 4, 5 touchdowns essa temporada, mas eu não tava lembrando que ele já pega a defesa do Cowboys essa rodada, e aí não tem Quinnen Williams, não tem Logan Wilson, que dê jeito para pegar o Eagles do jeito que ele vem. Então, Eagles pra mim, e eu acho que não vai ter nem muito jogo não, tá? Você me desculpa, Jay. Acho que o Eagles leva tranquilinho. Espero estar errado, espero um confronto divertido pra gente, porque vai ser o único decente desse segundo horário, dessa segunda janela de domingo, porque olha o outro que vem depois. Essa janelinha, ela tá deliciosa. Eu vou ter que ir de Eagles até por questões contratuais, né, do acordo firmado aí da parceria Eagles, União de Eagles. Eu acho que vai dar Eagles, ainda que seja na casa dos Cowboys, por puro hater mesmo, é isso aí. E agora vamos pro o outro jogo desse bloco, que é nojento. Esse jogo aqui também, misericórdia. Saints e Falcons. Meu Deus do céu. Jay, o que você acha que dá aqui? Dor física esse jogo, né? Eu vou de Falcons. Vou de Falcons porque sim. Só porque sim. Não tem nem justificativa para um jogo desse. Falcons tá jogando bem? Não tá. Mas contra o Saints, qualquer joguinho é suficiente. Menos pro Giants, né? Mas sim, vou ter que ir de Falcons, né? Porque... o Panthers perdeu pra eles também. Pois é. É a NFL 2025, é isso aí. Eu acho que... eu acho que vai dar Falcons mesmo. Apesar do jogo ser na casa do Saints, mas, cara, esse Saints aí... eu fico triste pelo Alvin Kamara, porque... coitado, ele tem que estar lá fazendo o serviço dele, botando equipamento, mas não deve dar vontade de jogar, né? E aí no domingo, no Sunday Night, esse jogo sim vai ser um jogo bem maneiro. Nós temos Rams e Bucks lá no SoFi Stadium. Eu acho que dá Rams. O Bucks perdeu um pouco do molho. Perdeu, tô de Rams também. Eu acho que essa derrota do Baker vai dar uma abalada lá no Bucks. Acho que eu vou de Rams também. Pelo menos seja um jogo bom, né, gente? Chega de prime time ruim, tá bom, ruim, né? Tudo descomparado. Que o Baker lute aí. Relembra os tempos de Rams, quando ele foi para lá e foi contratado na terça e jogou na quinta e ganhou, conhece a galera, e que ele faça por onde também valorizar essa derrota do Bucks, porque o Rams perder é difícil. E aí no Sunday Night nós temos 49ers e Panthers. Eu acho que vai ser a alegria daqui de casa, né? Segunda-feira começar a semana bem. Não tem como não dar outra coisa que não seja 49ers. Ainda mais jogando lá no Levi Stadium, né? O famoso estádio da calça jeans. Então, é isso. Vai dar 49ers. Pra mim, nesse jogo vai ser uma graçolinha do Panthers de novo. Ela tá fazendo várias graçolas na temporada aí e acho que vai ser a próxima. Até pelo último jogo do Niners, que eu achei que foi... ele ganhou porque tinha que ganhar mesmo. Acho que o Panthers vem aí, vai... McCaffrey jogando contra o time dele, não sei. Vamos ver. Jay confirmando seu ódio ao São Francisco 49ers. Tá certíssimo. Não gosto. E aqui, como é totalmente parcial, a gente... Exatamente. Para isso que estamos aqui. Eu também não gosto muito, mas eu gosto menos de errar palpites. Vocês contabilizam para temporada palpites? Não. Mas eu gosto mais de ter razão do que eu desgosto do 49ers. Então vai dar 49ers. E eu não devo assistir até o final, porque segundona, você ficar encarando um Panthers e 49ers a partir das 10h15, para o trabalhador que bate ponto, é um pouco complicado. Não devo acompanhar até o final. E não acompanhando até o final, eu evito memes de George Kittle recebendo passe, fazendo bloqueio, falando pra câmera, dando tchauzinho, fazendo a comemoração do lutador de luta livre mexicano. Chega!
de George Kittle na NFL, mas o 49ers leva essa. Antes eu achava que o Anderson Brown tinha roubado o celular do Ticas, mas acho que não. Acho que agora foi realmente é um encosto que tá dominando, tá usando esse cavalo aí para falar. Não me acuse, porque esse meu ranço já vem muito bem estabelecido desde antes de Anderson Brown. Magal, faltou dizer que 4 times de bye, Broncos, Chargers, Dolphins e Commanders não jogam essa rodada. Exatamente. Esqueci dos times de bye. E por falar em bye, é bye também agora, né? Encerramos aí esse episódio especialíssimo. Jay, oficialmente seja bem-vinda ao nosso time, né? Se você se arrependeu de ter entrado agora, é tarde, né? Ticas, aliás, antes do Ticas, Jay, comentários, jabá, agradecimentos? Acho que é isso, galera. Para um primeiro episódio, acho que está muito de bom tamanho. Adorei fazer parte aqui. Estou um pouco sem voz hoje, já peço desculpa agora no final, mas precisando, estamos aí. E estamos lá na diretoria também. E é isso. Qualquer coisa, só chamar. É isso, seja muito bem-vinda. Vou aproveitar para mandar um abraço para os nossos outros candidatos desse processo seletivo maravilhoso que promovemos. E a Jay, ela supre tanto a nossa vontade desde o início do NFL, etc., que a gente queria contar com uma voz feminina também, a gente queria ter uma opinião diferente, porque não tem jeito, gente. Nós 3 aqui somos conhecidos de antes do podcast, né? Temos contato pessoal e somos 3 homens brancos de classe média que acompanham a NFL. A gente não consegue fugir um pouco desse estereótipo. A Jay vem para ajudar a gente nesse sentido e, além disso, conversando com ela, a gente percebeu que as referências, a questão a gente brinca da nerdice, mas o lance de querer assistir o máximo possível, de fazer dos momentos de lazer, de acordo com a temporada de setembro a fevereiro, acompanhar o máximo possível. O parafuso que falta, né? Exatamente. Ela é muito conectada com a gente nesse esquema do o tanto que gosta e o tanto que gosta de acompanhar a NFL. E ainda tem o agravante ou a vantagem de jogar também. Então, se identifica com o Magal, se identifica com o Oli, porque tem experiência dentro de campo também. Então a Jay preencheu isso tudo, não tinha como não ser ela já tá brilhando nos cortes, já tem algumas semanas que ela tá cuidando dessa parte. Hoje a gente pôde apresentar oficialmente, mas eu queria mandar um abraço também pro Carlos e pro Gui, que manifestaram vontade de participar do pod, de fazer essa parte, mas depois que a gente conversou com a Jay, infelizmente não teve jeito de partir para outra. Então, bem-vindo oficialmente, Jay, muito obrigado por ter topado. E mandar um abraço também, antes de eu me despedir, para o nosso Ticketmaster Fernando Pedrotti, que chegou tarde, mas a tempo de mandar o seu alô. O Góis perguntando de aposta pro Super Bowl. Esse ano tá difícil, hein? Falando que a defesa do Houston é uma das melhores da liga, pode até ser, mas o ataque não acompanha, então não adianta. O nosso muito obrigado a todo mundo que chegou aqui e mandou o seu salve. Um obrigado e bem-vinda, Jay. Obrigado, galera. Então é isso, galera. Obrigado, mais um programa caótico. Será que semana que vem vai ser caótico também? Não sei. A natureza do caos reside exatamente aí. Obrigado mais uma vez. Nos vemos semana que vem. Que tenhamos uma semana boa de NFL, com menos jogos ruins, por favor, né? Até porque a gente já tá chegando aí no final de novembro. Daqui a pouco é dezembro. Começa a ter menos jogos. Depois começa a não ter jogo nenhum. E aí você já sabe como é que vai ser. Então, enquanto a gente já tem a semana cheia, não vamos reclamar de barriga cheia. É isso, um abraço e valeu!